Bem-vindos ao debate entre os candidatos pelo Círculo de Lisboa. A Rádio Observador está a promover uma série de debates que juntam os principais candidatos nestas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022 e no debate para Lisboa, à semelhança do que aconteceu no debate do Porto, juntámos os 9 cabeças de lista, ou pelo menos, e já vamos explicar melhor esta parte, os 9 cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar para este debate que vai ter cerca de hora e meia. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo a moderar vai estar o Júlio Magalhães. Bem-vindos. Lisboa elege 48 deputados, tem um universo de quase 2 milhões de eleitores, é por isso crucial para sabermos como vai ficar organizado o Parlamento. Isso há pouco explicava que convidámos os cabeças de lista. Alguns dos cabeças de lista por Lisboa são também líderes partidários. Os líderes foram convidados para entrevistas no Observador, por isso tivemos aqui a possibilidade de receber os número 2 e também os número 3, porque além de tudo isto, ainda temos a pandemia e há pessoas que estão impedidas por essa razão de sair de casa, estão em isolamento profilático e também não podem estar presentes. Portanto, vamos ter aqui número 1, número 2 e número 3 de algumas das listas candidatas a Lisboa. Vamos avançar já para as apresentações pelo Partido Socialista Mariana Vieira da Silva, que é número 3 por Lisboa, o número 1 pelo PSD é Ricardo Batista Leite e o número 3 por Lisboa é Bruno Maia. Pela CDU, número 2, Alma Rivera, bem-vinda. Pelo PAN, a líder de número 1 para Lisboa, Inês Sousa Real. Obrigado também, bem-vindo. E pelo CDS, José Ribeiro e Castro, bem-vindo também, José Ribeiro e Castro. E pela Iniciativa Liberal, a número 2 por Lisboa, o número 1 é João Coutinho de Figueiredo, a Carla Castro. Pelo Livre, Isabel Mendes Lopes, número 2, o número 1 é Rui Tavares. E pelo Chega, Rui Paulo Sousa, que também é número 2 pelo Chega, uma vez que o número 1 é André Ventura. Estão apresentados. É verdade, estão apresentados os candidatos. Vamos ter aqui hora e meia, como já foi dito, de debate. Sorteamos a ordem de arranque e de encerramento na presença de todos. No final, cada candidato vai ter 1 minuto que vai poder usar como entender. E resta-me referir que este debate está a ser gravado ao final da manhã de quinta-feira, dia 13, está a ser gravado e é emitido esta sexta-feira à tarde, por isso é preciso ter aqui alguma capacidade de descontar se acontecer algo, nomeadamente esta quinta-feira à noite há o debate entre António Costa e Rui Rio. Vamos avançar, o sorteio ditou que a abertura caberia à Iniciativa Liberal. Carla Castro, bem-vinda. Estamos a correr o risco de ter cerca de 400 mil pessoas em isolamento no dia das eleições, impedidas de votar. Todos os senhores têm assento parlamentar. Por que é que não fizeram nada para prevenir isto? Muito bem, antes de mais, cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar os colegas de painel e todos que nos estão a acompanhar. Dizer que esta é mais uma oportunidade que nós temos para dar também a conhecer os nossos posicionamentos. A Iniciativa Liberal está claramente em crescimento, a adesão às ideias liberais, aos que são liberais e não sabiam, e ainda aos que reconhecem o ímpeto reformista que nós consideramos que Portugal precisa para crescer. O tema, efetivamente, dos isolamentos e do que está a passar em relação ao ato eleitoral é de uma enorme tristeza do ponto de vista da cidadania e dos direitos cívicos. Vou ter de contestar o conceito de porque nada fizeram. A Iniciativa Liberal, inclusivamente, atempadamente há um ano, tomou algumas iniciativas. Por exemplo, a possibilidade das eleições serem em 2 dias seria algo que poderia minimizar. Algo que nos caracteriza é tentarmos sempre procurar soluções. E aquilo que nós sentimos do ponto de vista do Governo é que não houve energia suficiente para querer solucionar o problema, tal como quando nós, na última reunião do Infarmed, nos apercebemos que o parecer que foi pedido no próprio dia, nós estamos a falar já em pleno mês de janeiro. E a pandemia não é surpresa, as eleições não são surpresa, e, portanto, isto é mais uma vez uma falta clamorosa da parte do planeamento do Governo.
Queria ouvir o Bloco também, por sorteio o segundo a falar, Bruno Maia, já agora, o que é que impediu isto e o que é que, no caso, o Bloco também fez para que nada disto acontecesse? Muito bom dia, obrigado dia. ao Observador pelo convite e obrigado a todos os restantes participantes. Ora bem, eu acho que nós já temos de ter em atenção que nós já tivemos eleições em pandemia. Há exatamente um ano atrás nós tivemos as eleições presidenciais que apanhou a pior fase ou a pior vaga da pandemia que nós tivemos até hoje. E houve coisas que foram organizadas e que foi possível organizar. Portanto, aquilo que nós dizemos é que é possível organizarmos procedimentos, cautelas, que permitam que as pessoas vão votar em segurança e que o direito ao voto não é de forma nenhuma colocado em causa, nem por doença, nem por contágio, nem por isolamento, nem por nenhuma outra razão. E, portanto, nós aguardamos e confiamos que vão ser desenvolvidos esses procedimentos pelo Governo, pela Comissão Nacional de Eleições, para criar ambientes seguros para as pessoas exercerem o seu direito ao voto. E recordo aquilo que disse também o Presidente da Comissão Nacional de Eleições e que nós secundamos, e que é votar provavelmente é muito seguro, estarão garantidas as medidas sanitárias necessárias para que esse procedimento seja levado a cabo. Vamos ouvir também a Inês de Sousa Regal, líder do PAN, cabeça de lista por Lisboa. Não deveria ter sido acautelado tudo isto, Inês de Sousa Regal? Antes de mais, muito bom dia. Permitam-me cumprimentar a todas e a todos, não só neste debate, mas também a quem nos está a ouvir. E desde já lamentar, eu ontem não pude estar com o Observador, espero até ao final desta campanha autárquica ter essa disponibilidade, por razões de saúde foi-me impossível, mas vamos aqui hoje então ao debate. Da nossa parte tudo faremos para que isso seja possível. Terei todo o gosto. Relativamente à questão que aqui se coloca, dar nota de que precisamente há um ano, aliás, quando começámos a debater as eleições autárquicas, porque estamos já aqui a falar do 4º ato eleitoral em contexto sanitário, ou seja, tivemos as eleições para as regiões autónomas dos Açores, as eleições autárquicas, as presidenciais e agora umas eleições legislativas. E, portanto, só não se aprende com os erros se não se quiser. E na altura o PAN apresentou uma iniciativa legislativa e também uma recomendação no sentido de se criarem várias medidas, desde logo a possibilidade de votar em mais do que um dia, também a possibilidade de desdobrar as mesas de voto e aproximar as mesas de voto dos cidadãos, algo que acontece já noutros países, ou seja, não podemos estar à espera que as pessoas vão só aos locais de votação, mas há mecanismos mais flexíveis de votação perto das estações de comboio, perto do CTT, perto dos locais onde as pessoas frequentemente no seu cotidiano possam então deslocar-se e proceder à votação, mas também que se alargasse o prazo para quem está em isolamento profilático e estando doente possa de facto garantir que saindo do isolamento consegue atempadamente votar. Infelizmente, grande parte destas medidas foram rejeitadas pela Assembleia da República, não deixámos por isso de alertar o Governo, agora recentemente na reunião que tivemos, precisamente para todas estas necessidades e a imperiosidade de garantirmos que pelo menos 500 mil de pessoas não fica sem votar, porque este de facto não pode representar, este momento não pode representar o enfraquecimento da nossa democracia. Obrigado. Mariana Vieira da Silva, enfim, porque é que isto não foi acautelado antes e porque é que algumas das propostas antecipadamente propostas na Assembleia não passaram? Muito obrigada, muito bom dia a todos. 3 coisas. Primeiro, se existem hoje mais condições para se votar, foi porque, por iniciativa do Partido Socialista, foi apresentada na Assembleia da República uma alteração à lei eleitoral que permite, designadamente, que quem está em casa, em isolamento, possa votar em casa, desde que possa sinalizar essa possibilidade. Mas queria reafirmar aquilo que já foi dito. Nós já tivemos 2 eleições de grande dimensão durante a pandemia. E não vale a pena estarmos agora a criar e a alimentar um sentimento de insegurança. Todas as mesas eleitorais serão organizadas de forma a criar condições de segurança e as pessoas devem saber que podem votar em segurança, as pessoas que estão nas mesas estarão protegidas para esse processo eleitoral e, como sabem, o Governo pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria no sentido de ver em que condições aqueles que estão confinados podem votar nestas eleições. O trabalho de alargar de forma muito significativa o número de mesas para se poder votar antecipadamente, no próximo dia 23 de janeiro, está a ser feito e eu julgo que aquilo que é mais importante e que é uma responsabilidade de todos os responsáveis políticos é mostrar as condições que existem para que as pessoas possam votar em segurança e contribuir para essa sensação. Acho que isso é o que nos cabe neste momento e é por isso, para isso que procuro contribuir. Mas só vamos saber o que é que vai acontecer depois do parecer da PGR. O parecer foi pedido com urgência, a nossa expectativa é que o possamos receber em breve e que, havendo condições para criar
um espaço de voto para quem está em confinamento, elas serão criadas. A senhora Ministra da Administração Interna ouviu todos os partidos, ouviu as suas sugestões. Agora, o momento de ter mudado a lei eleitoral já passou. É uma responsabilidade que é da Assembleia da República. Isso já sabemos que não é possível, não é? Não é possível mexer na lei eleitoral foram melhoradas agora. as condições e eu julgo que o nosso papel é mostrar e divulgar as condições em que as pessoas podem votar. É isso que fazemos em democracia e é isso que procuramos Vamos ouvir também construir. Rui Paulo Sousa, o número 2 do Chega, por Lisboa. Muito bom dia a todos. O Chega apresentou algumas recomendações ao nível da votação, desde desdobramento das mesas de voto, desdobramento dos dias, a possibilidade de apresentarmos circuitos alternativos dentro dos locais de voto, mas todas estas recomendações não foram também aceitas. Tivemos já uma reunião também com a Ministra da Administração Interna sobre este assunto, onde apresentámos outras sugestões. Pensamos que, de toda a maneira, o que é importante mesmo é que no dia 30 o máximo de pessoas consiga votar em segurança e que a abstenção não aumente devido a isto, porque o que é importante é mantermos a democracia e o direito de voto de todos, e temos, penso eu, todos contribuir para isso e incentivar as pessoas a saírem de casa, votarem, sentirem-se em segurança e capazes de o fazer. Obrigado. José Ribeiro Castro, o que é que o PSD fez? CDS. O PSD, peço desculpa, o CDS, estava a olhar aqui para o PSD e o CDS está deste lado. O CDS, peço desculpas, José Ribeiro Castro, o que é que o CDS fez para que isto não chegasse a este ponto? Bom, as nossas posições no Parlamento foram transmitidas em várias intervenções, nomeadamente quando foram a aprovação dos estados de emergência e com as críticas que apresentámos. Nós entendemos que a iniciativa nesta matéria parte sobretudo do Governo e da maioria, nós sinalizamos as nossas propostas. Eu creio que a Assembleia da República agiu de uma forma mal, do ponto de vista legislativo, de uma forma geral mal, do ponto de vista legislativo nesta matéria. Por exemplo, nunca se conseguiu regular um estado de emergência sanitária que muitas pessoas recomendaram, e nós próprios, que fosse um quadro adequado de resposta a este tipo de crise e que não nos obrigasse a estar sempre a decretar de 15 em 15 dias o estado de emergência, e depois passou-se para um estado, no âmbito da proteção civil, criado o estado de calamidade, que aliás, por palavra, até cria mais alarme do que de emergência. Passar de emergência para calamidade não é propriamente muito tranquilizador. Mas, portanto, isso, creio que houve uma certa falha nesta abordagem. Agora, também, quando foi feita a dissolução, ou quando se perspectivou com a crise, podia ter havido uma urgência nesse sentido. Não é? A Assembleia da República reagiu com muita pressa quanto a leis como, por exemplo, a eutanásia, e não teve nenhuma pressa para criar condições para votar, quando isso seria importante debater e inovar, no rescaldo, aliás, do que se tinha passado nas eleições presidenciais no início do ano, e já havia sinais de algumas insuficiências. Agora, eu concordo com a representante do Partido Socialista, nesta altura, o que está, e, portanto, o que é preciso é alertar as pessoas para votar. E nós temos dito que poder-se-iam criar sistemas de voto em casa, de recolha de voto domiciliário ou até de voto de correspondência, mas enfim, a via mais direta é que as pessoas possam ir votar, quer no voto antecipado, quer no voto no próprio dia. Enfim, há exceções ao confinamento para ir às compras, ir à farmácia, etc. Não há razão nenhuma para que não se criem as vias seguras para que as pessoas possam, no domingo 30 de janeiro, exercer o seu direito de voto. É isso que nós acreditamos e é esse trabalho que tem que ser feito por todas as forças políticas. Vamos ouvir também a Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Olá, bom dia a todos e a todas. De facto, foi uma pena não ter sido mais debatido e mais discutido na Assembleia da República, nomeadamente com o exemplo que tivemos nas presidenciais de há um ano, e sabendo que estas eleições aconteceriam após as épocas festivas, mas pronto, mas agora aqui estamos e de facto não dá para alterar a lei eleitoral neste momento. O que é preciso fazer? De facto é criar as condições seguras para que toda a gente possa ir votar e também, sobretudo, apelar ao voto antecipado, porque é uma forma também de contrariar a possibilidade de estar em confinamento. E, portanto, devia haver um apelo muito forte ao voto antecipado, já para este dia 23 também, para tentar contrariar a possibilidade de estar em confinamento no dia 30. Já agora a CDU também, Alma Rivera.
Sim, de facto, há necessidade de acautelar condições de segurança, em primeiro lugar, para que as pessoas exerçam o seu direito de voto. Aliás, a CDU, em todos os momentos, procurou contribuir, noutras alturas, relativamente ao voto dos portugueses no estrangeiro, relativamente ao voto antecipado, procurou contribuir para formas mais ágeis de garantir esse direito. Portanto, naturalmente, continuamos a contribuir com as nossas ideias e a nossa perspectiva. Agora, isto é uma responsabilidade do Governo, do Ministério da Administração Interna, que tem que encontrar as soluções em concreto que permitam o exercício... O Parlamento não poderia ter feito nada, nomeadamente com a lei, na lei eleitoral? Neste momento, o Governo tem em seu poder pareceres técnicos, e outros está à espera, e, portanto, tem as condições para articular essas opiniões, que são as mais informadas, e, com base nelas, encontrar soluções adequadas que garantam a segurança, não só para quem vota, mas também para quem contribui para o processo eleitoral, nomeadamente das mesas de voto. Agora, também pensamos que, de facto, é preciso dar confiança de que a solução que será encontrada pelo Governo será aquela que garante mais tranquilidade e que será a mais responsável. E, portanto, queremos assinalar a necessidade de, sim, as pessoas irem votar, porque a solução que se encontrar será, com certeza, uma solução segura. Ricardo Batista Leite, encerramos esta ronda consigo. Muito obrigado e agradeço ao Observador a simpatia do convite e cumprimento todos os candidatos hoje presentes. Dizer que o fundamental é que as pessoas possam votar. Estamos perante uma eleição muito importante. No dia 30 de janeiro as pessoas vão decidir se o Primeiro-Ministro de Portugal será António Costa ou Rui Rio. E não há qualquer dúvida, na nossa perspectiva, de que o Rui Rio é quem se posiciona... O Parlamento preocupou-se em garantir que as pessoas podem votar? E por isso mesmo, e por ser de vital importância, o PSD esteve sempre, e aqui subscrevendo o que já foi dito, o PSD subscreveu sempre todas as soluções que foram encontradas no Parlamento para tentar encontrar soluções para facilitar esse voto. Neste momento, perante o enquadramento epidemiológico da Covid-19, parece-nos muito claro que há condições, e já há experiências de outros países, para resolver isto. E o PSD, por exemplo, por via das autarquias, ainda recentemente o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa já veio dizer que, do ponto de vista logístico, já está tudo preparado para agir em conformidade daquilo que, à espera que haja orientações da parte do Ministério da Administração Interna. Sabemos que o Ministro da Administração Interna era o Eduardo Cabrita e, portanto, não ter havido preparação é algo que não nos surpreende efetivamente. Também aquilo que o José Ribeiro Castro diz é extremamente importante. Foi prometido desde o início da pandemia uma lei de emergência em saúde pública, envolvidos 2 anos, nada. Aliás, aparece sob a forma de promessa eleitoral no programa do PS para depois da pandemia. O essencial é que as pessoas possam votar. O que está em jogo é demasiado importante e, neste momento, entendemos que o Rui Rio é o único candidato a Primeiro-Ministro em condições para garantir o futuro do país. Que o que passa para a população e o que passa para os portugueses é que nenhum dos titulares dos órgãos políticos agiu a tempo de garantir que as pessoas possam ir votar em segurança no dia 30 de janeiro. Quando temos 400 mil pessoas que podem estar isoladas, não vamos ter, e pegando naquilo que dizia a Mariana Vieira da Silva, não vamos ter meios para chegar a 400 mil pessoas que estão em casa, não é? Eu recordo-me que, na sequência de uma reunião, aliás, com o Primeiro-Ministro, Rui Rio fez uma conferência de imprensa em que até propôs o adiamento do ato eleitoral, em que até foi bastante criticado à época, precisamente levantando aqui algumas preocupações relativamente a esta matéria, ainda antes de sabermos da variante Omicron. Agora, temos que viver com a realidade que temos. E, nesse sentido, é fundamental criar condições para que as pessoas possam votar. E isso exige, da parte da Direção-Geral de Saúde, eu diria mais importante do que a PGR, que assuma como é que se garante essa segurança, sobretudo para quem está nas mesas de voto, que neste momento vão ser aquelas que vão estar em maior risco. Parece-me óbvio, do ponto de vista clínico, que essas pessoas têm que ser pessoas com dose de reforço de vacinação, pessoas sem quaisquer outros riscos acrescidos de saúde e garantir as tais condições de segurança e garantir que a população tenha regras muito claras onde e como é que pode votar em segurança para salvaguardar o ato democrático pela importância daquilo que eu já citei. Mariana Vieira da Silva, depois das eleições e de se garantirem estas premissas todas para que todos possam votar, o que o país quer saber é como é que vai crescer, porque somos considerados, apesar de tudo, um país com indicadores baixos salários, um país pobre, e fala-se crescimento. Como é que isso vai acontecer e o que é que tem que se fazer?
Muito obrigada. É, de facto, a pergunta mais relevante nestas eleições. Como é que podemos crescer e como é que devemos distribuir esse crescimento? E do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, só um partido garante essas duas dimensões, que podemos crescer e que o distribuiremos de forma justa para que todos os portugueses possam beneficiar desse crescimento. Eu queria dizer que, ao contrário do que tem sido dito, fazendo contas a 20 anos, os últimos 6 anos são anos, mesmo apesar da pandemia, de crescimento e de convergência com a União Europeia, um crescimento que rompeu 15 anos de divergência com os nossos parceiros europeus. E a nossa expectativa, e para cada um destes elementos temos metas muito claras, é que possamos continuar a fazer crescer a economia com uma aposta nas qualificações e temos metas para os mais jovens e para os adultos, com uma aposta no investimento, que neste momento já bate recordes face a 2019 e com uma aposta na inovação e na ciência. Essas são as 3 dimensões nas quais é importante apostar para conseguir continuar a crescer, e o Partido Socialista apresenta neste programa metas muito claras de crescimento sempre acima da zona euro, sempre acima da União Europeia, para continuar este processo de convergência. Outra dimensão é como e quem beneficia desse crescimento, e aquilo que aqui defendemos e que temos vindo a cumprir ao longo destes 6 anos é um crescimento que possa beneficiar todos, que possa reduzir as desigualdades e não uma aposta na economia que só pensa num dos lados, só pensa no apoio às empresas, não pensa na forma como essa riqueza pode ser distribuída pelos trabalhadores. E só António Costa pode continuar a avançar neste caminho. Nós estamos sentados na sala do Senado da Nova, da reitoria da Nova, e os candidatos estão sentados por ordem, tendo em conta os resultados eleitorais de 2019, e mesmo ao lado de Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, está o Ricardo Batista Leite, do PSD. Partilha desta visão do país e do crescimento de Mariana Vieira da Silva? Ricardo Batista Leite. Bom, o nosso objetivo é trocar a ordem das cadeiras a seguir de dia 30 e tudo faremos para isso. Mas há uma razão subjacente para tal, é porque nós não acreditamos no modelo que tem sido aplicado nos últimos 6 anos. Quem lê o programa eleitoral do Partido Socialista parece que não foram governo. Vem como se não tiveram a aplicar na prática aquilo que é a sua visão, que vai exatamente no sentido contrário do apoio às empresas, que vai no sentido contrário do crescimento económico, aliás, vai no sentido do aumento da maior carga fiscal de sempre do nosso país, 34,8%, acima da média dos países da OCDE. E a visão do Partido Socialista está explanada naquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, os fundos europeus que vão ajudar a alavancar o país para a próxima década, e o Partido Socialista põe 70% dessas verbas no Estado e 30% nas empresas. Diz o Primeiro-Ministro que, colocando no Estado, o Estado depois redistribui nos investimentos estratégicos, o que quer dizer que o Partido Socialista quer basicamente usar os fundos europeus para manter o clientelismo do Partido Socialista. O PSD acredita que é fundamental garantir o crescimento da economia, ou seja, gerar riqueza para distribuir, não apenas para subir o salário mínimo, mas para subir o salário médio, o salário de todos. E isso faz, de facto, apostando nas empresas, isso faz através da política fiscal que já foi apresentado pelo PSD, que foca, de facto, numa estratégia que garante uma atração de investimento no nosso território e garante melhores condições de crescimento e de exportações, apostando também no Banco de Fomento para as nossas empresas, e garantir também uma redução da carga fiscal dos impostos para os cidadãos, para que de facto possamos libertar o nosso país. Bruno Maia, foi por não acreditar que o PS ia fazer crescer o país que o Bloco chumbou o orçamento? Tem a ver com o crescimento do país num projeto que não acreditavam? Vamos lá ver, quando nós olhamos para o passado, aliás, quando nós olhamos para a realidade, há 2 ilações que tiramos que são muito simples. Em primeira ilação, a direita está enganada sobre como é que nós fazemos criar riqueza ou aumentarmos o crescimento. Há imensos estudos de vários economistas publicados por todo o mundo que dizem que baixar os impostos não traz necessariamente maior investimento. E se nós quisermos um exemplo muito concreto, basta olhar para os Estados Unidos. Foi o último país que mais recentemente fez isso. Baixou os impostos, sobretudo
nas classes mais ricas do país. O quinto mais rico dos americanos, o quintil mais rico dos americanos, recebeu 70% dos benefícios desses cortes nos impostos e não houve aumento de investimento. Os salários não subiram, o emprego não aumentou de forma significativa e o Estado americano arrecadou menos receita fiscal. Portanto, o corte nos impostos de Donald Trump foram borlas fiscais que foram dados aos mais ricos da sociedade. E, portanto, isto é a realidade da economia e aquilo que nós olhamos para os últimos 50 anos e sempre que há cortes nos impostos, nós, de facto, não vimos um reflexo no aumento do investimento daquele país e um crescimento do emprego, da riqueza, da redistribuição, etc. Portanto, quando nós pensamos na economia e no futuro da economia para o nosso país, temos de olhar para a realidade, mais uma vez, e a segunda ilação que nós conseguimos tirar é que em Portugal nós demonstramos, entre 2015 e 2019, que houve o crescimento mais importante dos últimos 20 anos. E foi quando nós protegemos salários, foi quando nós protegemos o emprego e o direito ao emprego, foi quando nós devolvemos pensões, quando nós tiramos a troika definitivamente do país e acabamos com os cortes nas pensões. Proteger os salários, proteger o emprego, significa estimular o nosso consumo interno, significa que as pessoas vão estar mais disponíveis para a nossa economia e é essa a nossa forma. Portanto, que nós conseguimos um crescimento sustentável. O caminho seguido até agora para o Bloco é o caminho a continuar a seguir. O caminho que nós conseguimos entre 2015 e 2019, que foi precisamente o quadriênio de maior crescimento que nós tivemos nos últimos 20 anos, era o caminho correto. É preciso avançar mais nesse caminho, obviamente, porque já não estamos a reverter os cortes que a direita fez no país. Mas, de facto, foi o caminho correto. Proteger os salários, proteger as pensões, proteger o emprego. Alma Rivera, pela CDU, como é que a CDU quer pôr o país a crescer? Em primeiro lugar, recuperando aquilo que foi dito, quem ouvir PS e PSD até pensa que existem, de facto, enormes diferenças quando governaram o nosso país numa determinada linha, que é, e são essas as razões do fraco crescimento económico e também de uma distribuição da riqueza muito injusta. E essas razões, a nosso ver, são, em primeiro lugar, um modelo económico baseado em baixos salários, e isso não é só mau para quem trabalha e, portanto, quem depende do seu salário para sobreviver, é mau pelo tipo de investimentos que atrai para o país, é mau porque contrai o poder de compra e, portanto, o mercado interno também não é dinamizado como desejável. Temos questões ao nível do investimento público, de um investimento público muito mais reduzido, por exemplo, em comparação com outros países, inclusivamente da zona euro, e o investimento público atrai também investimento privado, é preciso também lembrá-lo, e depois temos uma destruição progressiva e que não está a ser contrariada da produção nacional em Portugal. E sem isso nós não conseguimos reverter o caminho que temos tido e que é partilhado no essencial por PS e PSD. Aliás, se falarmos sobre a questão do modelo de baixos salários, aquilo que de certa forma fez com que o governo do Partido Socialista exigisse ou demandasse eleições foi exatamente a recusa em aceitar um aumento do salário mínimo nacional que conseguisse compensar o aumento dos preços, do custo de vida e outras medidas que conseguem intervir no salário médio, como a contratação coletiva, que tem, é preciso recordar, zero impacto orçamental. É apenas uma questão de direito laboral. E, portanto, parece-nos é que não existem assim tantas divergências e que nem PS nem PSD são uma alternativa de fundo para o país, até porque foram eles que governaram durante a democracia e, portanto, já sabemos o que esperar quando estes governos têm as mãos livres e quando têm maioria absoluta. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que se a CDU tiver mais força e tiver os deputados suficientes para condicionar as opções do governo, essas opções serão no sentido de uma maior justiça social, distribuição da riqueza e de contrariar este caminho de empobrecimento do nosso país. Inês Sousa Real, o PAN olha para o PSD e CDS, o PAN já demonstrou e já demonstrou alguma capacidade de estar disponível para o diálogo. Vê num programa e noutro capacidade para fazer crescer o país e alguma forma de o PAN também contribuir para isso? Bom, antes de mais, só comentar uma questão, é que ainda ouvimos aqui há pouco Batista Leite falar que estas são as eleições para, de facto,
eleger ou não António Costa e Rui Rio, eu não posso deixar de refutar. Estas são as eleições em que os portugueses têm a oportunidade de romper de uma vez por todas com a força do Bloco Central, porque muitos dos retrocessos a que o país tem assistido é precisamente pela mão do Bloco Central que têm ocorrido. Foi assim com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, foi assim com a alteração da lei das autarquias locais, foi assim com as petições e tem sido assim sempre que é conveniente ao Bloco Central estagnar aquela que é a evolução do ponto de vista socioeconómico do país. E seja do ponto de vista do programa do PS, seja do ponto de vista do programa do PSD. O PAN, de facto, olha com uma mundivisão diferente destas forças políticas. O crescimento económico do nosso país tem de ser pensado, acima de tudo, assente num novo modelo de justiça social e ambiental. Não podemos voltar a estar assentes num crescimento desmesurado que olha para os recursos como sendo infinitos, quando na verdade são finitos. Por outro lado, também não podemos continuar reféns daquilo que têm sido as isenções e as borlas fiscais à indústria poluente. São mais de 500 milhões de euros ao ano que estão a ir para as indústrias petrolíferas, que poderiam e deveriam de estar a ir, por exemplo, para reduzir a carga fiscal das famílias. Eu recordo que o PAN, por 2 orçamentos consecutivos, em 2020 e 2021, apresentou precisamente a proposta de reduzir os escalões do IRS e acabar com estas borlas fiscais. Portanto, tribute-se as atividades poluentes e alivie-se as famílias. E mais, nós não nos podemos também esquecer, e tem-se ouvido falar muito também ao longo destes últimos dias de debates, da diminuição da taxa de IRC, que o PAN defende que deve de facto diminuir, mas também há quem defenda, como a Iniciativa Liberal, a taxa única do IRC. Nós, quando estamos a afastar uma progressividade do ponto de vista das taxas e daquilo que é a discussão em torno da retoma socioeconómica do país, a progressividade é um reverso de uma justiça social. Porque, de facto, estar a aliviar a carga fiscal dos mais ricos e, mais uma vez, ser, de facto, quem menos tem, que acaba por ver penhorado o Estado Social, porque se não formos tributar os impostos de quem mais recebe, não vamos ter Serviço Nacional de Saúde de qualidade, não vamos ter Serviço Educativo de qualidade, não vamos ter transportes públicos de qualidade, não é, de facto, a solução para o país. Portanto, defendemos a redução da carga fiscal para contribuir para a retoma socioeconómica, mas assenta em critérios não só de justiça social, como de responsabilidade ambiental. Já vamos ouvir a Iniciativa Liberal sobre essa crítica que fez, Inês de Sousa Real, mas só para clarificar este ponto, o PAN defende um alívio da carga fiscal e um agravamento para as indústrias poluentes, mas prevê... O fim da isenção não é um agravamento, é o fim da isenção que atualmente tem... E prevê algum apoio para a reconversão dessas indústrias? Precisamente, o PAN defende no seu programa que existam benefícios fiscais para a reconversão das indústrias em matéria de transição energética. Benefícios para a mesma empresa? Benefícios para as empresas que queiram transitar do ponto de vista energético. Caso contrário, perdem os benefícios. As isenções, não. Uma coisa são as isenções atualmente existentes para a indústria petrolífera, que ascendem a 500 milhões de euros ao ano e que estão a beneficiar... Mas, por exemplo, para uma suinicultura, o que é que defende? Estas isenções petrolíferas é uma coisa diferente para as suiniculturas. Estamos a falar de outras coisas, não é? Para as suiniculturas, aquilo que o PAN defende é que deve de existir apoios para que possam reconverter as suas atividades e que possam efetivamente dedicar-se àquilo que neste momento é um desafio comum e global, que é reduzir as emissões de carbono a nível global. Obrigado. José Ribeiro Castro, o que é que o CDS defende para pôr o país a crescer? É uma bandeira do CDS há muito tempo, não é? Sim, mas já lá vou. Primeiro, os objetivos fundamentais. Creio que o objetivo político fundamental nestas eleições é que a maioria de esquerda não vença. É preciso que vença uma maioria à direita do Partido Socialista. Isso é fundamental. Nós tivemos 2 legislaturas com a maioria de esquerda consecutiva, fracassou, nem chegou ao fim da legislatura, e, portanto, a alternativa só existirá se houver uma maioria à direita. Nós nunca tivemos na história portuguesa 3 maiorias de esquerda consecutivas e eu espero que isso não aconteça desta feita. Por isso, nós sempre defendemos que devia ter havido uma coligação convocada logo a seguir à abertura da crise, em 28 de outubro, de uma aliança democrática, que seria a forma mais fácil de o fazer. Mas estamos confortáveis aí sozinhos, temos as nossas listas com pessoas do partido e pessoas independentes, como a reitora da Universidade de Évora e muitos outros, presidentes de associações, e, portanto, estamos no combate e o objetivo mantém-se o mesmo, ainda que seja mais difícil, é o mesmo. A eleição não é para eleger primeiro-ministro nenhum, isso é um logro, não é? Aliás, enfim, ser ou não mais votado é uma coisa que as eleições de 2015, para quem tinha algumas dúvidas, e a mim surpreende como é que essas dúvidas existiam, provou que é uma falácia, e até isto pode ter alguma burla, porque parece que há uma ideia de alguns que
O PS quer concentrar todo o voto à esquerda do PSD, o PSD quer concentrar todo o voto à direita do Partido Socialista, para depois juntarem-se os dois à esquina, a tocar a concertina e cantar o Solidó. E, portanto, para quem quer uma alternativa, tem que votar em partidos que fazem a diferença e que são certos nessa defesa, como é que se põe o país a crescer? Bom, desde logo, a proposta que nós temos sobre isso é o objetivo. Nós temos falhados neste objetivo porque os políticos nunca puseram a cabeça no cepo pelos objetivos de crescimento. É muito discurso, muita conversa, mas não há metas fixadas pelos quais possam ser escrutinados e julgados, ano a ano, em cada debate orçamental. E isso é que é preciso fazer, porque só há políticas certas que possam ser avaliadas se essas metas forem fixadas. E essas metas vão um pouco na linha do que o PS disse, mas têm que ser mais exigentes. Não chega a crescer acima da média europeia ou acima da média da zona euro. É preciso crescer mais do que os nossos direitos competidores. E como é que se chega lá? Isto é preciso crescer mais do que os dois que estão à nossa frente no ranking e que os dois que estão atrás de nós. Portanto, esta deve ser a medida. Bom, nomeadamente, mudar as políticas, é preciso estímulos fiscais. Nós, com este IRC, não vamos a parte nenhuma. Essa é uma reforma fundamental. E, aliás, a história do país mostra que, quando se baixa o IRC, aumenta a arrecadação fiscal. Não é? Bom, mas, enfim, sejam quais forem as medidas de estímulos a setores produtivos que contribuem mais para o crescimento, como, por exemplo, os setores prestadores, etc., tudo isso depende das metas que forem fixadas. E o desafio que nós fazemos a todos é que enunciem metas de crescimento anual para Portugal que superem estas fasquias, portanto, que nos façam ultrapassar os que estão à nossa frente e não ser ultrapassados pelos que estão atrás de nós, que é o que tem acontecido, e que tenha uma meta de longo prazo, que é, no fim da década, estamos no top 15 da União Europeia, nos primeiros 15, e quando fizermos 50 anos de adesão, em 2036, atingirmos a média europeia. São até metas modestas. Nós já devíamos ter atingido a média europeia. Mas, enfim, já que nos trouxeram até aqui, ao menos que iniciamos um caminho continuado e sustentável de crescimento. Com ambição. Portanto, nesta altura, falta-nos ambição, é preciso pôr ambição em cima da mesa. Carla Castro, Iniciativa Liberal, também tem ideias para crescimento, julgo que quererá responder também, mas e dou-lhe a palavra, claro. Eu quero responder a vários reptos. Desde logo o Partido Socialista, quando disse que só há um partido capaz de pôr Portugal a crescer. Bem, eu sei que nós divergimos e consideramos que muitas vezes torcem os números, mas a realidade que nós temos, efetivamente, é de estagnação, é que somos ultrapassados por outros países e, sim, é de divergência. Em relação ao Bloco de Esquerda, achei especialmente interessante a expressão acreditar, porque realmente acreditar nas políticas económicas para colocar o país a crescer é mesmo só se for uma questão de fé, porque não resulta nos outros países, não resulta em lado nenhum e não tem resultado em Portugal, é como a fé que vocês têm no trickle-down economics, não é? Em relação... A realidade prova que está errada. É a mesma fé em que, por exemplo, em relação ao que o Partido Comunista estava a dizer sobre o modelo de baixos salários, nós conseguimos, é uma das heranças da geringonça, sermos o país na União Europeia que mais peso tem de salários mínimos no total dos salários. Se isto não é uma política de baixos salários, então digam-nos, por favor, o que é. Em relação ao PAN e em relação ao IRS, eu sei que gostam do IRC ou do IRS, porque falei do IRC, da questão da progressividade do IRC. É assim, a progressividade do IRC... A taxa única dos 15%. Está a falar do IRC. É assim, a taxa única, nós não apresentámos a taxa única no IRC, aliás, incluímos uma majoração para empresas com sede no interior, para PMEs, e, portanto, não é uma taxa única. E em relação à progressividade do IRC, se eliminamos, mas é através da derrama estadual, que, aliás, é um imposto que carece de legalidade. A taxa única de IRS, que era essa que eu achava que estava a referir-se, também é uma política que normalmente gostam muito de lançar os bichos papões em relação a esta medida, e há uma coisa que eu acho que se esquecem em generalidade na política. Nós não estamos num país de ricos, nós estamos num país de pobres. Portanto, em que as pessoas não conseguem crescer pelo seu trabalho. E uma pessoa que ganha 1.500 euros por mês não é uma pessoa rica. E, portanto, é para estas centenas de milhares de pessoas que nós estamos a falar que temos de atender e de efetivamente crescer. E com isto eu vou à pergunta efetiva que é... Ainda só na questão da taxa do IRS... Quantos escalões é que a Iniciativa Liberal propõe? É que já ouvimos falar em 15, já ouvimos falar em 28, já ouvimos falar em 1, 2, afinal, em quantos ficamos? É muitíssimo coerente e é fácil de explicar. Normalmente costuma ser a taxa única de 15%, que em boa verdade são duas, porquê? Porque há o zero
porque há o patamar de isenção e depois há a de 15%. Nós consideramos que para minimizar o impacto em termos de custos temporariamente, e por isso nós em Orçamento de Estado temos já apresentado e mantemos essa coerência, uma segunda taxa de 28% a partir de 30 mil euros de rendimentos. 30 Depois mil há mais euros anuais, especificidades. não é? 30 mil euros anuais. Exatamente. Portanto, o que é que isto significa? Significa que as taxas têm sido coerentemente as mesmas. Em outros países da União Europeia, há países com uma taxa, a Estónia, com 2 taxas, 3 taxas, 4 taxas. As atuais, a progressividade, e volto a dizer, a limitação do crescimento pelo trabalho e uma carga fiscal extraordinariamente opressiva, que é o que nós temos. Nós temos no inferno fiscal, não é? Eu sei, há muito quem fala dos paraísos fiscais, nós em Portugal vivemos no inferno fiscal. Atenção ao seu tempo, Carla. Sim, é que há aqui bastantes, eu sei que nós estamos a ser atacados por diversos partidos e pronto, isso também é sinal de sermos refrescantes na política portuguesa em relação ao modelo de crescimento muito rapidamente. Há diagnósticos feitos há anos a fio sobre o crescimento e sobre a produtividade. O nosso programa apresenta soluções concretas para essas diversas multiplicidades de problemas em relação à competitividade e em relação à produtividade. Nós estamos a falar desde a carga fiscal, estamos a falar custos de contexto, nomeadamente peso da administração pública, pouca celeridade nos serviços públicos, modernização da reforma laboral, e não vamos falar com bicho-papões de precariedade e tudo mais, porque estamos a falar dos modelos de crescimento do melhor que estão nos países europeus, é disto que nós estamos a falar, e por onde os nossos jovens e portugueses, e terminando isto, emigram por bons salários, por boas qualidades de vida, e as políticas que nós defendemos não só põem Portugal a crescer, como potenciam qualidade de vida e os salários médios dos países onde se aplicaram estas medidas. Aliás, os salários mínimos são superiores ao nosso salário médio. Vamos ouvir a Isabel Mendes Lopes do LIVRE e saber qual é a fórmula que o LIVRE tem para pôr o país a crescer. Bem, primeiro, quando falamos de crescimento, temos de perceber do que é que estamos a falar. E, de facto, a forma como nós medimos o crescimento é altamente questionável, porque não reflete necessariamente o bem-estar e a redistribuição de todas as pessoas. E por isso também devemos questionar, por exemplo, a utilização do PIB como principal medida da avaliação do crescimento do país. Então, que medida que devíamos usar? Temos de incorporar medidas que incorporem a igualdade, o bem-estar das pessoas, a felicidade, e isso não tem sido tido em conta. Agora, Desculpa, Isabel Mendes Lopes, só para percebermos realmente, portanto, ao PIB deve juntar, por exemplo, um índice de felicidade para percebermos como é que o país está, é isso? Sim, um índice de felicidade, incorporar também mais fatores ambientais, por exemplo, ter um PIB mais verde, temos de incluir estes novos fatores num modelo de crescimento. Obrigado. E temos, de facto, de avançar para um modelo de desenvolvimento da economia altamente qualificado, assente na descarbonização do país e assente em metas ambientais muito claras. E como é que isto se faz? Temos de sair da armadilha destes salários baixos, que nos põem, no fundo, na cauda da Europa. Temos de lutar pelo aumento do salário mínimo, mas também em concertação nacional, procurar aumentar os salários médios e aumentar, de facto, os salários de todas as pessoas. A progressividade nos impostos é essencial para garantir uma redistribuição justa do rendimento e para, de facto, o país crescer como deve crescer, é preciso também ir buscar o dinheiro onde ele existe, ou seja, combater os paraísos fiscais, combater a invasão fiscal, que sorvem grande parte dos recursos que nós temos disponíveis para investir no país. Como é que se consegue, então, crescer e ter uma estratégia a longo prazo? Investindo claramente na educação e na formação ao longo da vida, e não só das nossas crianças e jovens, mas também de todas as pessoas, assegurando que vamos tendo recursos para fazer uma verdadeira transição energética e de modelo de desenvolvimento do país. Rui Paulo Sousa do Chega, falta para completar esta ronda, viu aqui algum ponto de convergência com o Chega, ou o Chega tem outras ideias para o país? Em primeiro lugar,
ouvindo o que disse o PS e o PSD sobre as suas ideias para a economia e pensando que hoje têm-nos governado sozinhos ou em coligação nos últimos 40 anos e olhando para o estado em que está o país, dá para ver bem o que é que conseguiram a esse nível. Portanto, não penso que a solução passe por manter os governos atuais ou os regimes atuais, ou melhor, este regime que temos, porque sem dúvida nenhuma que se há coisa que não conseguiram foi, economicamente, trazer o país para a liderança. Pelo contrário, estamos cada vez mais na cauda da Europa, praticamente fomos ultrapassados por todos os países e cada vez as pessoas têm mais dificuldades em viver, especialmente em viver bem. Quando ouço falar em a questão de índice de felicidade, não sei qual é o índice de felicidade das pessoas quando não têm dinheiro para pôr a comida na mesa, pagar as habitações, ter uma vida condigna, o melhor possível. Olhando depois também para o que diz os partidos aqui de esquerda, o Bloco de Esquerda, o CDU, o PAN, que participaram, no fundo, na geringonça, não é? E atendendo que também não trouxe qualquer benefício a nível de economia ao país, portanto, contribuíram, obviamente, para que estejamos como estamos hoje em dia. Aliás, seguimos as ideias dos partidos de esquerda, inclusive do LIVRE, não sei se vamos todos viver na comunidade hippie no meio do campo e comer ervas, porque também não vamos ter mais nada a nível de agricultura ou de suinicultura, ou seja, do que for, para nos alimentar, porque tudo isso vai ser destruído, obviamente. Mas o Rui Paulo Sousa consegue dar-nos aqui 3 ou 4 pontos que considera essenciais para fomentar o crescimento do país? Do que defendemos, penso que o PAN há pouco confundiu-se, nós é que defendemos os 15% ao IRS e defendemos essa taxa que iria, obviamente, aliviar a carga gigantesca fiscal que temos sobre as famílias, especialmente as famílias da classe média, que no fundo continuam a pagar este esforço enorme ano após ano. E que traria mais dinheiro, obviamente, mais rendimento, que levaria a mais consumo e aumenta, obviamente, a produtividade. 15 para todos. 15 para todos, atendendo que não defendemos que, obviamente, comece nos ordenados mais baixos, haverá uma isenção até determinado nível de valor. Até quanto? Pensamos não começar abaixo dos entre 1.200 e 1.500 euros, portanto a taxa dos 15. Ou seja... Mas quem ganha 1.500 brutos fica isento de IRS, é isso? Para quem ganha entre 1.200 a 1.500, haverá um escalonamento. Poderá não ser realmente ficar isento, mas obviamente haverá um escalamento até chegar aos 15. Os 15 será a partir de um ordenado, andará entre os 1.200 e 1.500 euros e seguirá então daí para cima. E essas contas estão feitas? Essas contas estão feitas e iam custar cerca de 1% do nosso PIB. Desses 0,5 conseguir-se-ia recuperar só através de eficiência e da luta, atenção que junta isto é a luta contra a corrupção que também defendemos, porque é preciso não esquecer que são milhares de milhões todos os anos devido à corrupção, portanto não é simplesmente colocar uma taxa de 15% e não fazer mais nada. Portanto, a luta contra a corrupção é essencial neste sentido, tal como a diminuição dos custos do Estado. Porque o Estado, neste momento, consome recursos. É assim, quando o Estado, no fundo, não produz praticamente nada, o Estado consome. Quem produz são as empresas privadas. E quando as empresas privadas pagam o que pagam e, no fundo, têm que produzir para um Estado que tem um consumo acima dos 50%, obviamente que a resposta tem que ser diminuir o consumo desse Estado, tentar acabar com a corrupção e incentivar, sem dúvida, o consumo e diminuir a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas, obviamente. Obrigado, Rui Paulo Sousa. Nós estamos aqui num debate com os candidatos pelo Círculo de Lisboa, de resto estão arrumados nesta sala, tendo em conta os resultados eleitorais do Círculo de Lisboa, e uma das grandes questões em Lisboa nesta altura, eu diria já há alguns anos, é a questão do aeroporto. O PAN é quem apresenta a solução, eu diria, mais radical sobre o novo aeroporto de Lisboa. Quer pôr o aeroporto em Beja? Sim. Bom, eu não diria que é uma solução radical, mas uma solução não só ambientalmente responsável, por um lado, por outro também que salvaguarda a qualidade de vida das populações.
Nós temos, a este tempo, uma pressão sobre as cidades por via daquilo que têm sido as opções aeroportuárias. Basta pensarmos não apenas no caso de Montijo, mas também do aeroporto da Portela, das medições do ruído, da poluição. Aliás, as próprias avaliações do próprio ruído são desconhecidas a este tempo. O PAN já questionou várias vezes, quer na Assembleia da República, quer também na Câmara Municipal, através da Assembleia Municipal e dos nossos eleitos, onde é que está o estudo sobre o ruído, o impacto do ruído que é produzido para a qualidade de vida das populações lisboetas. Nas outras grandes cidades, os aeroportos não ficam nos grandes centros urbanos, seja por questões de segurança da população, por causa dos acidentes. Mas também não ficam a 200 e tal quilómetros. Vamos lá ver, a opção Beja, e aquilo que o PAN defende é que a avaliação ambiental das soluções aeroportuárias devem considerar todas as opções e não apenas a opção Montijo e Alcochete. Beja, conjugado com a ferrovia de alta velocidade, pode garantir que em hora e meia as pessoas de facto estejam em Lisboa. Mas quando, e, portanto, Inês Sousa Real? Tudo isto tem que ser pensado e planeado no tempo para que possamos ter a ferrovia. Aquilo que o PAN propõe no seu programa é que até 2030 Portugal consiga ligar todas as capitais de distrito através da ferrovia e apostarmos também na ferrovia de alta velocidade. Eu recordo que nós vamos ter, entre os vários apoios comunitários, o PRR, o Portugal 2030, o REACT e também a própria PAC, Portugal vai receber mais de 52 mil milhões de euros. Esta é uma oportunidade única se queremos defender efetivamente a coesão territorial e mitigar as assimetrias que ainda temos, sociais e regionais. Porque não podemos num dia dizer que queremos defender o interior, que queremos mitigar estas assimetrias e no dia a seguir, quando se apresentam soluções que até ambientalmente e do ponto de vista da segurança das populações são mais responsáveis, então estas soluções já não servem. Porque no caso em concreto de Montijo, nós estamos a falar de construir o aeroporto numa zona que vai ficar alagada com a subida do nível médio das águas, por força das alterações climáticas. Já existem vários estudos que nos apontam neste sentido, que vai conflituar com as rotas das aves migratórias e uma zona de interesse especial comunitário de aves protegidas e, portanto, para além da próprio ruído que vai causar para as populações. Portanto, o que nós estamos aqui preocupados é, de facto, com o bem-estar não só das populações, do meio ambiente e deixarmos um país para as futuras gerações que possa ser um país mais coeso e mais justo social e ambientalmente. Rui Paulo Sousa, este é um tema para o Chega? Relativamente ao aeroporto, achamos obviamente que, atendendo que a nossa economia baseia-se extremamente no turismo, especialmente aqui na zona de Lisboa, que é um dos principais polos, sem dúvida que é essencial que o aeroporto consiga servir esse interesse e que o aeroporto de Lisboa, obviamente que, se bem que agora, devido à pandemia, não acabou por permitir dar vazão ao que temos neste momento a nível de turismo e a nível de viagens, mas que não vai servir de futuro. Sem dúvida que o Montijo é uma opção a considerar. Divergimos na questão que achamos que realmente os municípios onde vai ser implementado o aeroporto deverão de continuar a ter a opção de escolha se sim, se não. Divergimos relativamente ao PS nesse sentido. Deverá ser feito, obviamente, à mesma os estudos de impacto ambiental, tendo em consideração, inclusive, a questão que falou o PAN sobre a possibilidade de o mar subir, o rio subir e poder realmente o aeroporto um dia deixar de poder existir ali. Isso deverá ser em consideração, mas terá que ser encontrada uma solução, obviamente, que consiga manter uma solução do aeroporto viável para o nosso país, a nível da capital distrito. Mariana Vieira da Silva, também sobre o novo aeroporto de Lisboa, ou a reconversão. Bom, o tema do novo aeroporto de Lisboa começou a ser discutido em 1969. Faltavam 9 anos para eu nascer. E, portanto, o Partido Socialista tem tido sobre este tema uma postura muito simples. Procurar resolver o problema, aceitando desde logo a solução que tinha sido assinada pelo governo anterior. A solução, aliás, que não era aquela que o PS defendeu nessa altura. Eu julgo que neste tema é preciso resolver o problema e, portanto, terminar as avaliações de impacto ambiental, escolher a opção e construí-la. Nós não podemos permanentemente adiar todas as decisões. Sobre o PRR, o PSD também já decidiu que vai negociar. A deputada do PAN fala das novas gerações e eu compreendo, essa é a nossa prioridade. Agora, não podemos deixar às novas gerações o papel de decidir e é isso que temos feito sempre. A cada 10 anos adiamos mais 10, a cada 10 anos adiamos mais 10. E agora é preciso
Com os estudos que temos, e já foram muitas soluções estudadas, aguardar as decisões sobre o impacto ambiental e tomar a decisão e construir o aeroporto. Há temas que não podemos deixar continuar por decidir e essa é a posição principal do Partido Socialista. Quanto à solução de Beja, as contas não são só essas, também são quanto custa, social, ambiental e financeiramente, transportar as pessoas do aeroporto para as restantes cidades, se um aeroporto for a mais de 200 km de menos do que um Lisboa. aeroporto que vai meter água. E por isso julgo que há momentos em que o país precisa de se unir sobre a metodologia, tomar a decisão e concretizar, porque o preço que pagamos pela não decisão, também ambiental, já foi muitíssimo. Já agora também queremos ouvir a opinião do CDS sobre esta matéria. Bom, a Mariana Vieira da Silva referiu de 1969, de facto houve debates nessa altura, que apontavam para a mesma zona, salvo o Rio Frio, mas este debate começou em 2005 enfim, a posição do CDS foi sempre favorável às opções dos tipo Portela mais um ou um mais Portela, se quisermos, não é? Portanto, achamos que o aeroporto de Portela é uma infraestrutura importante para serviço da cidade e da área metropolitana e, portanto, são necessárias soluções complementares. Essas têm que ser estudadas, não é? E têm que seguir os estudos e, estou de acordo, tem que haver um consenso depois sobre elas. Eu era mais favorável ao Alcochete do que Montijo. Mas, enfim, esse é um processo que tem que se concluir. Não podemos, daqui a 50 anos, estar a discutir de novo o aeroporto. Mas esse é o nosso figurino. Quanto a Beja, tem uma infraestrutura que tem que ser aproveitada, mas mais do que isso, é preciso servir o distrito. Quer dizer, e aqui aproveito para lançar um outro tema. Para tratar do tema do aeroporto, faz-nos falta a área metropolitana devidamente desenvolvida, que é uma questão da região Lisboa-Setúbal da maior importância e está encravada por causa da regionalização. Isto é uma das áreas onde se vê que a regionalização se tornou um trambolho, mais um problema do que uma solução. E o que nós devemos fazer é arrumá-la de vez, a próxima revisão constitucional poderá tratar do assunto, e regressar ao que diz a Constituição, que é os serviços distritais. Beja o que precisa disso, porque Beja o que perdeu foi serviços distritais em todas as áreas, onde as pessoas na saúde, na segurança social, na educação, no ambiente, no turismo, podiam ir tratar, e fizeram de Beja um deserto, fizeram de Porto Alegre um deserto, fizeram de Castelo Branco um deserto, e, portanto, as pessoas não vão porque não têm sítio onde tratar das coisas. E, portanto, a nossa rede distrital devia manter-se em pleno, até estarem implementadas as regiões administrativas, se as houvesse, é isso que diz a Constituição, isso é que é preciso fazer, e, entretanto, desenvolver as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa-Setúbal, que são fundamentais para o desenvolvimento e o atendimento das populações dos nossos distritos. Muito obrigado. Ricardo Batista Leite. Bom, o Partido Socialista disse aqui que herdou uma solução do governo anterior, mas a verdade é que tiveram 2 anos com o ministro Pedro Marques completamente parados, sem fazer nada sobre a solução do novo aeroporto, e quando pegaram no dossiê, a verdade é que chegou-se à conclusão que não era prioritário para o governo, porque o acordo da Geringonça com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda não incluía este tema, e a prova disso foi que autarquias lideradas pelo Partido Comunista bloquearam depois a solução proposta pelo governo. Portanto, nunca foi prioritário, perdemos 6 anos. E, portanto, esta questão de se dizer que é urgente resolver a situação, era urgente e é urgente, mas devia ter sido resolvido, não foi. Agora temos que aguardar pela avaliação de impacto ambiental, a avaliação estratégica ambiental, que naturalmente tem que incorporar aqui um conjunto de alterações que, entretanto, ocorreram, porque do ponto de vista de construção, daqui a pouco é uma década desde da discussão anterior. E isso tem que incorporar uma série de alterações, para além da questão das alterações e mitigação das alterações climáticas, mas também tem que incorporar aquilo que são as mudanças do ponto de vista de transporte aéreo, fruto até das condições pandémicas que levaram a uma profunda mudança da sociedade. E isto tem que ser incorporado, assim como um novo modelo de descarbonização do próprio aeroporto, que tem que ser incorporado nessa visão. Mas também, indo aquilo em encontro com o José Ribeiro e Castro, temos que ter uma visão de mobilidade para todo o distrito. E, por exemplo, seria importante, não temos tempo aqui, mas a questão em torno do investimento... A questão dos transportes é essencial também para É uma área fundamental,
para o Distrito de Lisboa, em que, por exemplo, a discussão da ferrovia deveria ser aqui debatida. Como é que nós vamos garantir, por exemplo, que a linha do Oeste se faça a eletrificação e se façam, de facto, as rotas que sejam necessárias para apoiar toda a indústria daquela parte do distrito que tem sido completamente esquecido. Quando chega a hora de investir, a opção entre apostar na ferrovia estratégica para alargar para os meios suburbanos, que neste momento não têm respostas de metro no Distrito de Lisboa, para as indústrias do Oeste, a opção do Partido Socialista foi fazer um carrossel do meio de Lisboa no metro para satisfazer a turistas. Ora, nós de facto precisamos de uma estratégia que esteja orientada para as pessoas que aqui vivem, infelizmente não tem sido isso que temos verificado. Vamos a ver Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Muito bem. A Iniciativa Liberal tem demonstrado ao longo dos, nomeadamente nas autárquicas, a preferência por uma solução de Portela mais um. Portanto, consideramos que há necessidade, efetivamente, de alargar a capacidade aeroportuária e, no caso, Montijo tem sido uma solução económica e rápida. Em boa verdade, a Iniciativa Liberal tem demonstrado ser um partido responsável e que assume as posições políticas perante os dados que nós temos, nomeadamente perante erros alheios, como nós consideramos que foi os contratos de concessão da ANA e que emperram bastante as decisões em cima da mesa. Há uma perplexidade que consta no meio disto e que para nós e inclusivamente consta no programa, para nós as decisões de megaprojetos têm que ter análises custo-benefício efetivamente bem fundamentadas. E nós repare-se que ainda hoje estamos a discutir a avaliação estratégica ambiental. Mas o que é isto? Portanto, por um lado dizemos que estamos há não sei quantos anos a decidir e depois continuam coisas fundamentais por decidir. Portanto, nestas decisões para nós é fundamental que haja a mitigação ambiental. Uma nota apenas para convidar, porque não há tempo agora para debatermos, que a ferrovia é fundamental, concordo em absoluto com o que foi dito agora pelo PSD e nós no programa inclusivamente temos, incluindo para o Distrito de Lisboa, um plano ambicioso. Bruno Maia e o Bloco. Quando metemos aqui o aeroporto, estamos a falar, obviamente, também de mobilidade, de transportes. Claro. Com certeza. E eu acho que quando nós falamos em megaprojetos ou em grandes projetos ou em grandes projetos de construção pública, esta é a área em que a alternância de poder entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata mais dano tem causado ao país, porque de facto esta alternância do poder não ajuda ou não melhora a prossecução desses objetivos e desses grandes projetos, pelo contrário acho que os prejudica. Eu acho que, como dizia a Mariana e também depois o Ricardo a seguir, andamos permanentemente nesta alternância de poder a adiar em décadas um projeto que é necessário. Se continuarmos a adiar, pode ser que cheguemos àquele tempo em que aquela zona de Montijo já está tão alagada que não há nenhum avião que lá consiga pousar. Para o Bloco há duas prioridades fundamentais. A primeira é respeitar, esta é a grande prioridade, respeitar aquilo que são os impactos ambientais dos grandes projetos, nomeadamente deste em particular. Portanto, nós temos que aguardar, de facto, para que todos os relatórios de impacto ambiental estejam concluídos. E só aí podemos tomar uma decisão. Se há formas, e suspeita-se que existem formas deste aeroporto prejudicar o ambiente daquela área e contribuir ainda mais para a degradação daquela região, então esse aeroporto não deve ser construído. Segunda prioridade, que já falaram aqui, todas as propostas de transporte aéreo têm de estar integradas numa proposta mais geral sobre transportes. E, portanto, só faz sentido nós falarmos em alargar o aeroporto ou construir um aeroporto novo se nós tivermos, de facto, um projeto ambicioso de construção de ferrovia eletrificada e também com propostas para ferrovia de alta velocidade em Portugal. A nossa situação geográfica é o que é, nós não podemos mudar. Mas, de facto, nós devemos pensar em alternativas ao transporte aéreo, não o negando, obviamente, mas em alternativas que sejam ambientalmente muito mais sustentáveis do que o próprio transporte aéreo e procurar ligar-nos ao resto da Europa, não só todas as capitais do país, isso obviamente é uma prioridade, mas procurar ligar-nos ao resto da Europa através da ferrovia de alta velocidade tem de ser um objetivo para o futuro, porque de facto nós temos de diminuir o impacto das alterações climáticas no nosso futuro, porque senão não há futuro. Tão simples quanto isto. Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Então, o LIVRE, no fundo, tem três certezas em relação ao aeroporto. A primeira é que o aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, não pode ficar em Lisboa. É muito conveniente, é verdade, temos um aeroporto mesmo à porta de casa, mas à custa da saúde e do impacto ambiental em todos os lisboetas e na cidade de Lisboa. E, portanto, não é sustentável. O aeroporto não pode ficar na cidade. Também temos a certeza que o aeroporto no Montijo também não é sustentável. Temos o estuário do Tejo, é uma das zonas ambientalmente mais ricas e mais sensíveis da Europa,
E um aeroporto em pleno estuário do Tejo é também um crime ambiental, além de que tem o risco de facto de ficar alagado com a subida do nível das águas. E a terceira certeza é que uma avaliação ambiental estratégica não pode ser condicionada a 3 localizações, em que 2 delas incluem o Montijo. E, portanto, o que é que nós defendemos? Defendemos que deve ser feita uma avaliação ambiental estratégica, como deve ser feito para todos os grandes projetos de investimento em Portugal, mas que não pode ser condicionada à partida com estas 3 localizações. Tem de ser bastante mais abrangente a nível de localizações. E tem de estar sempre relacionada com um plano de mobilidade nacional. Saudamos o Plano Ferroviário Nacional, que está finalmente em construção, e que já devia, de facto, existir há muitos anos, mas deveria ser mais ambicioso e não ser exclusivamente ferroviário, mas ser um plano de mobilidade nacional que incluísse todos os modos e a visão que precisamos para o país no futuro, de descarbonização dos transportes, de diminuição do tráfego aéreo, de uma aposta nos transportes mais sustentáveis, na ferrovia e no modo rodoviário também mais sustentável. Alma Rivera, já agora queremos ouvir também o CDU, o que é que defende? Obviamente que a questão da ferrovia e da nossa capacidade também de a manter e de a expandir através de unidades como a AMF é absolutamente fundamental. Mas relativamente ao aeroporto do Montijo, ou a essa solução que no nosso entender é um absoluto desastre. E é um desastre, não é no entender da CDU, é um desastre no entender de ambientalistas, no entender de engenheiros, no entender de pilotos, no entender de entidades de proteção civil. Portanto, não tem, de facto, racionalidade nenhuma, sobretudo quando o que Portugal precisa é de um novo aeroporto internacional que dê resposta ao volume de movimentos que Portugal, e que neste caso o aeroporto de Lisboa, tem. E Portela é uma solução para terminar, não é para continuar a eternizar com um apiadeiro em conjunto. É preciso uma nova solução e um novo aeroporto internacional que, a nosso ver, é a solução do Campo de Tiro de Alcochete, nos terrenos públicos, que até há bem pouco tempo ainda tinham a avaliação de impacto ambiental em vigor para que se pudesse avançar e, portanto, a questão da urgência é caricato ela ser invocada por PS e PST, porque, por um lado, as condições estavam criadas, se a ANA não tivesse sido privatizada e entregue à Vinci, que é a principal interessada em que o aeroporto vá para o Montijo. E, por outro lado, também agradeço que relembrem a utilidade que o voto na CDU tem, até nas autarquias locais, para impedir estes autênticos desastres e mesmo com o Governo a tentar alterar a lei para passar por cima da vontade dos autarcas, isso não foi para a frente e nós contentamos-nos por isso e achamos que essa também é uma razão para votar na CDU, porque tanto nas autarquias locais como na Assembleia da República dizemos a mesma coisa, que nem sempre acontece com outras forças políticas, e porque nos batemos pela solução que é economicamente, ambientalmente, e ao nível da segurança também mais viável. E, portanto, se não foi para a frente foi porque PSD e PS não o quiseram, por opções diferentes em diferentes momentos, mas a verdade é que estavam criadas as condições que foram interrompidas com a privatização da ANA. Obrigado, Alma Rivera. Vamos aqui fazer agora um ponto de situação, porque a Mariana Vieira da Silva vai ter de sair, vai ter de abandonar o debate. A gravação deste debate começou atrasada, não é fácil conciliar as agendas de 9 pessoas, por isso julgo que ninguém se oporá a que eu dê já o minuto à Mariana Vieira da Silva para que possa usufruir desse minuto final e depois os 8 representantes dos 8 partidos vamos continuar aqui mais sensivelmente meia hora de conversa. Mariana, julgo que ninguém se oporá. Tem o seu minuto. Antes de mais, eu peço as minhas desculpas, mas começámos com bastante atraso e eu tenho hoje outros compromissos com colegas vossos e, portanto, ficarei aqui até ao limite máximo que puder, mas peço desculpa. Ao longo deste debate, até agora, nós ouvimos fazer várias críticas a que eu queria responder neste meu minuto final. A primeira diz respeito à ideia de que, durante estes 6 anos,
não houve crescimento económico, e houve. A segunda corresponde à ideia que esse crescimento não se refletiu na vida das pessoas e refletiu, porque nós temos o rendimento médio a crescer 24% nestes 6 anos e temos, e talvez contra isso esteja a iniciativa liberal, os escalões mais baixos a crescerem mais do que os outros. É isso que se quer num país que é um dos países mais desiguais da União Europeia e é esse o caminho que temos feito. Também se tem dito que é um país que tem aumentado a carga fiscal, tentando fazer de conta que aumentar a carga fiscal é aumentar os impostos, mas o peso dos impostos do PIB não aumentou durante estes 6 anos. O que acontece é que mais pessoas a trabalhar, com melhores salários, têm mais contribuições para a segurança social e, por isso, esse valor aumenta, mas não é feito à custa dos impostos. O Partido Socialista apresenta-se para continuar o trabalho que tem feito no crescimento, na redução das desigualdades, para um país que seja mais exportador e menos desigual, e julgamos que António Costa é a pessoa que pode continuar esse caminho e é esse o espírito com que nos apresentamos a estas eleições, com um programa muito claro, com metas muito concretas, tal como aquelas que apresentámos em 2015 e foram avaliadas em 2019 e em 2019 e estão agora, nestas eleições, a ser avaliadas. Obrigado, Mariana Vieira da Silva. Já sei o Partido Socialista, continuamos este debate e agora vamos falar de outro problema central para a região de Lisboa, que é o problema da habitação. E há propostas em prática, eu diria, quase todos os programas eleitorais para a habitação. Ricardo Batista Leite, pode-nos dar 1 ou 2 exemplos do que é que o PSD defende? Exemplos concretos, de propostas concretas para resolver um problema gravíssimo em Lisboa e também no país, que é o problema da habitação. Bom, é um tema fundamental para a região de Lisboa, todos o sentem, desde os mais jovens, às famílias com pessoas em idade ativa, até os mais idosos, e o Partido Social Democrata procura responder com propostas concretas e quem conhece o trajeto político do Dr. Rui Rio percebe que as propostas e as promessas são para cumprir. Ao contrário do Partido Socialista, que em 2019 prometeu mais 26 mil casas para o país e agora no programa eleitoral volta a repetir a promessa de 26 mil sem que as anteriores tenham aparecido. O PSD entende que tem que haver, de facto, uma capacidade de um sistema nacional sustentável que garanta o acesso à habitação sem deixar ninguém para trás, assente em 3 eixos fundamentais. A sustentabilidade social, que passa por fixar a população e, por outro lado, introduzir novas populações, sobretudo em territórios que têm tido dificuldade em fazê-lo, e, portanto, numa lógica de coesão territorial, e, por exemplo, nos mais jovens, isso passa por uma reformulação e um reforço do programa a Porta 65, do ponto de vista de apoio às rendas nestas populações, assim como a isenção a Porta do IMT. 65 chega sempre a poucas pessoas. Por isso mesmo é que propomos não só a remodelação, como o reforço deste programa, no sentido de poder chegar a mais jovens para que possam ter acesso, mas soma-se a isso também o apoio à compra de primeira habitação pelos mais jovens através da isenção de IMT nessas faixas etárias. Para as populações mais idosas, ainda nessa lógica de sustentabilidade social, nós temos uma proposta muito concreta que visa trabalhar com as autarquias no sentido de criar uma rede de habitações integradas, dispersas, não criando aqui guetos sociais que depois apenas alimentam mais problemas, garantir a sua integração e um trabalho em conjunto com as instituições que garantam os apoios que esta população mais idosa, com o envelhecimento populacional, isto é fundamental. Só mais 2 pilares, rapidamente, só dizer a questão da sustentabilidade económica, da política de habitação, que passa através de programas de habitação pública, através da gestão de propriedades públicas, hoje devolutas e desaproveitadas, transformando-as, ou rentabilizando-as e, portanto, pagando a si mesmo através de rendas sociais, rendas acessíveis e residências de estudantes, e um último eixo que é o da sustentabilidade ambiental, através da implementação da estratégia a longo prazo para a renovação do edificado, que infelizmente tem vindo a ser atrasado em Portugal. José Ribeiro Castro, este é um problema real de Lisboa mesmo. Sim, é do país, de resto, mas... Sim, mas da área metropolitana de Lisboa, muito acentuadamente. E não só porque é preciso gerir os desafios para a frente, como é necessário também gerir passivos que se foram acumulados no passado e que se traduziram em desordem urbana de muitos concelhos, como talvez o caso
que eu conheço melhor, que é regulador disso, é o caso do Concelho de Sintra, que é particularmente complexo e difícil na herança pesadíssima que acumulou. Bom, eu creio que aqui as respostas têm que ser encontradas em diferentes frentes e, obviamente, com uma intervenção forte também das câmaras municipais, e seria desejável que a área metropolitana, uma vez mais, se pudesse desenvolver e assumir aqui algum papel de concertação de soluções. Eu creio que é necessário proteger o mercado de arrendamento e o seu desenvolvimento. O arrendamento é fundamental para os indivíduos, para os casais novos, uma política de habitação assente muito na compra de habitação própria, é muito onerosa para as próprias pessoas, dificulta-lhes a mobilidade, torna-se cara e, portanto, um mercado de arrendamento dinâmico permite uma liberdade de escolha às famílias e aos indivíduos muito maior do que a que temos tido nos últimos anos. Portanto, eu creio que é uma das frentes da resposta. Obviamente, teremos que vigiar as condições em que as rendas são fixadas, mas a proteção do mercado de arrendamento e o seu favorecimento para nós é indispensável. É preciso socorrer já os jovens na primeira habitação. Portanto, nós temos propostas no nosso programa de isentar de impostos a primeira habitação. Portanto, o Estado arrecada tantos impostos que bem pode aliviar em alguns alvos específicos. Bom, e é preciso também apoiar mais intensamente os programas de reabilitação urbana, alguns deles que podem fazer regressar população jovem ao centro das cidades. Vamos ouvir também as propostas do Bloco de Esquerda nesta área. Eu acho que quando nós falamos em habitação é bom que tenhamos em mente que provavelmente a área da habitação em Portugal é aquela onde o Estado Social português mais falhou e onde nós menos construímos. Nós, de facto, fomos capazes de construir um Serviço Nacional de Saúde, uma escola pública, segurança social, mas não fomos capazes de assegurar aquilo que é um direito constitucional, que é o direito à habitação. Portanto, nós em Portugal, neste momento, temos um parque público habitacional que passa pouco dos 2%. E quando nós comparamos com a média da União Europeia, que é 15%, já ficamos assustados perante essa enorme diferença. Mas quando olhamos para alguns dos países, muitas das vezes a própria direita encara como modelos, como por exemplo a Holanda, nós temos cidades na Holanda, como Roterdão, em que 47% da habitação é pública. Portanto, nós estamos muito, mas muito aquém daquilo que nós poderíamos ter em termos de parque público de habitação em Portugal, comparando com a maioria dos países da União Europeia. Porquê é que é importante ter um parque de habitação público muito mais significativo? Vamos às medidas também. Porque, de facto, isso pressiona o mercado da habitação que nós temos hoje em dia, o mercado privado da habitação, pressiona o mercado privado da habitação e impede os preços especulativos que nós temos das casas em Portugal. E os preços especulativos que nós temos na cidade de Lisboa são incomportáveis para a maioria das famílias de classe média. Nós não estamos a falar das famílias mais pobres, estamos a falar das famílias de classe média. Portanto, é importante que nós aumentemos o parque público de habitação, não pensando só nas 25 mil famílias que nós temos em condições muito precárias de habitação, para essas é evidente e emergente tratar de oferecer habitação condigna a estas pessoas, mas precisamos construir um parque público de habitação que também sirva à classe média, para que consigamos contrariar aquilo que é a deriva especulativa sobre as grandes metrópoles, as grandes cidades em Portugal, que se estendem, obviamente, para todos os restantes concelhos do país. Há muita forma de criar parque público habitacional, não é só construção, isso é um mito. É possível reabilitar e recuperar casas nas nossas cidades e é possível, sobretudo, manter aquelas que nós já temos. Também é possível ter programas de renda controlada nas cidades e eu retomo aquilo que é uma das propostas mais antigas que o Bloco de Esquerda tem, que é, nas nossas cidades, os municípios poderiam e deveriam ser responsáveis pela reabilitação de edificado degradado. Nós todos sabemos que em Lisboa, no centro de Lisboa há edificado degradado, no centro do Porto há edificado degradado, no centro de Braga, Faro, Évora, Beja, todo esse edificado poderia ser reabilitado com um investimento público inicial, mesmo não sendo propriedade pública. Os próprios municípios poderiam pôr a arrendar esse edificado reabilitado durante um certo período de tempo, 10, 20 anos, e quando o valor dessa reabilitação estivesse paga com esses arrendamentos, o edificado poderia ser devolvido ao proprietário. Vamos a ver a iniciativa liberal a propósito deste tema, que é importante, de facto. É um tema fundamental e em que, mais uma vez, medidas concretas.
Um dos problemas principais que nós identificamos é um desajuste entre a procura e a oferta, ou seja, mais procura de casas do que a oferta de casas. E então as soluções, exemplos de soluções que nós apresentamos é justamente tornar mais casas disponíveis, nomeadamente pela baixa de preços. Por exemplo, pela celeridade e pela previsibilidade dos projetos de investimento, pela celeridade em conjunto com as autarquias, dos processos de licenciamento. A morosidade não faz sentido e nós temos medidas concretas, nomeadamente promoção de bolsas de técnicos. Temos a proposta para colocar os imóveis públicos devolutos no mercado, nomeadamente para arrendamento. Medidas concretas em relação à redução de IVA para a construção, para promover a reabilitação. Falámos aqui da isenção fiscal na primeira habitação para os jovens, nós é para permanente, nós consideramos que é importante para os jovens, mas também, por exemplo, para famílias que querem ter o primeiro filho, passar a ter o segundo filho, e é um incentivo importante. E uma última nota, tentando ser muito breve, para 2 pontos que nos preocupam e que temos medidas também concretas, que é para as residências dos universitários, portanto, não só agilizar o licenciamento, mas mais acesso a bolsas, e, por fim, preocupação com a eficiência energética da habitação. A pobreza energética é um problema grave em Portugal e, mais uma vez, as preocupações de sustentabilidade e ambientais nas políticas da iniciativa liberal. Alma Rivera, da CDU, as propostas para a habitação. Bom, a questão da habitação é outra em que há absoluta coincidência dos partidos que nos têm governado e só por isso essa questão não está ultrapassada, ou pelo menos não está minimizada e mitigada, porque ainda há pouco tempo, tal como se propôs a redução, por exemplo, do IVA da eletricidade, que é aqui tão falado a propósito da carga fiscal, isso não foi possível porque PS e PSD não quiseram, também não foi possível revogar a lei do arrendamento, a lei dos despejos, porque PS e PSD entenderam não o fazer. E essa era uma medida em concreto que permitiria dar estabilidade ao arrendamento e acabar com um movimento de despejos que o nosso país atravessou e continua a atravessar, e nós durante a campanha temos ouvido muitas pessoas lamentar-se do fim que terão com esta lei. Mas é preciso compreender o porquê da situação atual e dos preços que são incomportáveis e do facto de um salário, que é de si baixo, não ser suficiente para uma pessoa garantir um direito básico e essencial como a habitação. Por um lado, é a falta de oferta pública, um parque habitacional público entre os 2% e 3%, a contrariar outros países, como aqui já foi referido, em que estamos a falar de 20%, 30% de oferta pública, e, portanto, há essa lacuna que se explica também por todo o investimento que foi feito ao longo dos anos em habitação, tenha sido canalizado para o acesso facilitado ao crédito para a aquisição e não propriamente para a disponibilização de fogos públicos. E depois a absoluta desregulação a que temos assistido e, portanto, tudo isto é, digamos que, a tempestade perfeita para impedir o acesso ao direito à habitação. E por isso nós propomos a revogação da lei do arrendamento, da lei dos despejos, tal como já o fizemos diversas vezes, continuaremos a fazer esta proposta, a disponibilização de 50 mil fogos, que é aquilo que calculamos que pode dar resposta às necessidades existentes e tal como também outros partidos já o defenderam, nós achamos que o caminho não é propriamente apenas o da construção, é em grande parte o da reabilitação. Aliás, temos proposto sucessivamente a mobilização do património público para reabilitação e disponibilização para arrendamento a custos controlados e arrendamento jovem, só que essas propostas têm encontrado sempre oposição no PS, PSD e partidos à sua direita. Propomos uma regulação intensa do alojamento local, exatamente para retirar esta pressão acrescida que existe, sobretudo sobre os centros da cidade, e o apoio ao movimento cooperativo, por exemplo, que em muitos momentos deu essa resposta que não existia. Portanto, há muitas medidas possíveis, é preciso que haja vontade e, sobretudo, que não haja medo de enfrentar o negócio do imobiliário. E essa é uma tarefa a que nos propomos e com certeza não teremos medo de o fazer. Vamos ouvir o livro também. Então, de facto, a habitação é o direito constitucional que falta cumprir na sua totalidade. E não há uma resposta para o problema da habitação. O problema da habitação tem de ser visto de forma integrada e com várias respostas ao mesmo tempo
para conseguirmos, de facto, dar resposta a que as pessoas tenham casa. Ou seja, a habitação pública é preciso aumentar a habitação pública, aumentar a percentagem de habitação pública, conseguirmos regular o mercado de arrendamento também por aí. Isso passa pela recuperação dos imóveis devolutos, por devolver uma série de casas que hoje não estão a ser utilizadas às pessoas, mas implica também, por exemplo, uma maior igualdade no acesso à propriedade. E por isso o LIVRE tem não uma isenção do IMT, porque de facto o que acontece muitas vezes é que existe uma fratura geracional entre aqueles que conseguiram comprar casa e aqueles que não conseguem comprar casa, principalmente os mais jovens, que não conseguem reunir o dinheiro suficiente para dar entrada para a compra de uma casa. E por isso o LIVRE propõe uma ajuda à compra de casa, ou seja, um empréstimo do Estado para a entrada da primeira habitação e com isto combater a desigualdade no acesso à primeira habitação, à compra de casa, para não serem os jovens que têm apoios de família, os jovens que têm mais rendimentos, apenas aqueles que conseguem neste momento comprar casa. Mas isto é preciso ser feito também combatendo a especulação imobiliária e por isso propomos terminar com os vistos gold, limitar as rendas das casas que tenham beneficiado de programas públicos, por exemplo, de reabilitação, aumentar as condições de todos os programas de arrendamento jovem. Propomos também um grande investimento no setor cooperativo, não só disponibilizando, por exemplo, bolsas de imóveis que possam ser utilizados por cooperativas, mas também capacitando os cidadãos para que se consigam constituir estas cooperativas nos vários aspectos jurídicos, técnicos, etc. Propomos também criar o balcão da habitação, ou seja, um sítio onde qualquer pessoa possa ir tirar as dúvidas sobre que programas é que existem disponíveis, o que é que tem à sua disposição para garantir o seu direito à habitação. E depois é preciso também não esquecer que não basta ter uma casa, nós temos de ter uma casa num sítio condigno, portanto o direito à habitação não é só, o invólucro da casa, mas é também tudo aquilo que temos à volta de casa. E, portanto, temos de ter serviços de mobilidade, temos de ter um espaço público condigno, temos de ter... Tudo isto tem de estar incluído no direito à habitação. E falando também da questão da eficiência energética. Portanto, Portugal é um dos países onde se passa mais frio dentro de casa, o que não faz sentido nenhum dado o nosso clima, e, de facto, nós precisamos de, tanto a nível social como a nível ambiental, de apostar muito na eficiência energética das nossas casas. E, por isso, nós propomos também uma comparticipação acima dos 100%, 110%, como foi feito com o Superbónus em Itália, do investimento que as pessoas fazem em eficiência energética nas suas habitações. 110%? 110%. Em Itália foi 110%. Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Vamos ouvir também a Inês Sousa Real. Bom, o tema da habitação é um tema bastante complexo no que respeita às suas várias dimensões. Nós não nos podemos esquecer que Portugal tem um quarto da população em risco de pobreza e de vulnerabilidade e isto tem repercussões naquele que é o primeiro direito, o direito a ter uma habitação condigna. Se pensarmos que cidades como a de Lisboa, se formos mesmo aqui perto, também à Quinta do Ferro, continuamos a ter pessoas que vivem em condições absolutamente degradantes, sem saneamento básico, sem condições de segurança, incluindo pessoas idosas em situações muito vulneráveis. Se formos a Sintra, ao bairro do Pendão, a mesma coisa, e isto repete-se cidade após cidade e por todo o país. E neste sentido temos que olhar para as várias franjas da população e para as diferentes problemáticas da habitação, desde logo para as pessoas em situação de sem-abrigo, e tem sido pela mão do PAN que o Orçamento do Estado tem feito avanços nesta matéria e que se tem conseguido obter metas concretas para o reforço das casas para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e retirar estas pessoas da rua. Precisamos ser mais ambiciosos e de garantir que, do ponto de vista da oferta pública, há mais habitação também para quem está nesta situação de extrema vulnerabilidade e de pobreza. Depois, por outro lado, para os jovens, mas também para a classe média, é fundamental que o parque público também tenha ofertas e o PAN defende que deve haver um reforço da oferta pública integrada com os espaços verdes, com as acessibilidades e os transportes públicos. Aliás, e estes devem ser pensados à escala metropolitana, porque o facto das pessoas morarem hoje longe dos seus trabalhos, isto também prejudica a qualidade de vida e o tempo para viver, e é fundamental que tenhamos uma rede de transportes públicos eficaz e que haja esta proximidade da habitação onde se trabalha. E aqui eu não posso deixar de concordar com o que foi referido há pouco da linha circular do metropolitano, que não serve de todo
quem reside e quem trabalha na área metropolitana, mas ainda em relação àquilo que é o programa da habitação, o PAN defende igualmente que haja um reforço e um alargamento da porta 65, ou seja, dos programas para jovens. Nós não conseguimos garantir a autonomização dos jovens se não tiverem o acesso, quer à habitação pública, quer também do ponto de vista da habitação privada, o direito a adquirir uma casa, e para isso também são precisos incentivos e mecanismos, como por exemplo a questão do IMT, que é fundamental para que possam de facto ter apoios para ter a sua primeira habitação, mas também que haja empregabilidade jovem, porque se não houver emprego para os jovens, dificilmente eles conseguem pagar uma renda ou conseguem pagar efetivamente também a sua primeira habitação. Mas por outro lado, também temos de ter apoios aos próprios arrendatários, porque o mercado não se faz sem este equilíbrio das ofertas e não podemos diabolizar também a propriedade privada e menos ainda também os senhorios. Falta ouvir o Chega sobre esta matéria. Sobre isso, o que o Chega defende, para já, no que diz respeito à habitação pública, é haver um controle de facto sobre a habitação pública a nível do próprio Estado e das autarquias. Há imensa habitação que é atribuída desde imigrantes ilegais, desde subsidiodependentes, desde determinadas etnias que ocupam essas casas, não saem das casas, nunca contribuem qualquer valor ou rendimento para pagar essas rendas e que estão a tirar casas desde as estudantes, desde as pessoas idosas, desde pessoas que estão em dificuldades, contribuíram para este país, trabalharam para este país e que deixam de ter casa devido a essa oferta pública completamente desregulada do Estado e das autarquias. Essa é uma das questões que defendemos. Outra a par disso é, no espaço de uma década, terminar com o IMI. É um imposto que não faz sentido. Paga-se quando se compra, paga-se quando se vende, não tem lógica estarmos a pagar enquanto somos proprietários das casas. A par disso, obviamente que incentivar medidas que permitem os jovens adquirir ou arrendar as casas de um modo mais facilitado, como tem hoje em dia, tem muita dificuldade em aceder a qualquer crédito bancário, sabemos que o sistema financeiro normalmente praticamente torna isso impossível, portanto tem que ser o Estado a proporcionar mecanismos que permitem esse acesso. A par disso, o Porta 65 convém realmente alargar, que vai trazer sem dúvida uma possibilidade maior de eles adquirirem ou arrendarem essas casas. A par disso, temos outra questão que é o próprio Estado não pode continuar a impor regras, como o alojamento local, por exemplo, onde criou um incentivo bastante grande ao alojamento local há 2, 3 anos atrás e que a seguir tirou o tapete aos proprietários. Tornou praticamente impossível manterem esse tipo de negócios. Portanto, não podemos estar a criar situações onde estamos a incentivar as pessoas a investirem em negócios, seja para arrendamento, seja para venda mais tarde, e no fim mudar simplesmente as regras a meio do jogo e as pessoas deixam de ter qualquer capacidade de manter esse negócio ou muitas vezes até levarem pequenos negócios ou pequenas empresas à falência devido a esse tipo de alterações legislativas. Portanto, é isso que nós defendemos. Obrigado, Rui Paulo Sousa do Chega. Vou continuar consigo. Vamos aproveitar os 2 minutos e meio que o Partido Socialista nos deixou. Para que toda a gente fique contente, vamos privatizar ou nacionalizar estes 2 minutos e meio do Partido Socialista e vamos aproveitar para falar de uma questão também muito importante e agora vamos mesmo ter de acelerar 1 minutinho a cada um para aquecer já para o minuto final. Lisboa é fundamental sobretudo para os partidos mais pequenos e para o caso do Chega. Qual é a meta de eleição de deputados do Chega para o Círculo de Lisboa? Portanto, o nosso objetivo para Lisboa é eleger entre 5 a 6 deputados. Obviamente que as sondagens, como estamos a ver, variam diariamente, dão-nos talvez 4, 5 deputados em Lisboa, como já deram 6, 7, dependendo obviamente da variação, entre os 6, 7, 8, 9, 10, temos visto variações imensas, mas também acreditamos que continua a haver um certo estigma e uma perseguição aos militantes do Chega e a quem vota no Chega, e acreditamos que a maior parte das sondagens não reflete realmente o valor real, porque as pessoas até mesmo numa sondagem têm receio em dizer que vão votar no Chega. Isabel, acreditamos nisso. Isabel Mendes Lopes, o livro quer ir até onde em Lisboa? Bem, eu queria só lamentar aqui algumas declarações um bocadinho xenófobas que foram proferidas em relação a imigrantes e
e refugiados, etc. Mas pronto. Em relação ao LIVRE, o LIVRE tem o objetivo de ter um grupo parlamentar. E o grupo parlamentar far-se-ia com a eleição de 2 deputados em Lisboa, pelo menos, que seriam o Rui Tavares e eu própria. Gostaríamos muito de ter o deputado pelo Porto, que é o Jorge Pinto, que já esteve aqui convosco também, e temos também o Paulo Moacho, cabeça de lista por Setúbal, e, portanto, um grupo parlamentar constituído por nós os 4 já seria muito bom. E depois temos outros candidatos no LIVRE que são altamente valiosos e que fariam muita falta na Assembleia da República. Portanto, esta seria a nossa meta. É a ambição. É. Iniciativa Liberal, Carla Castro. Nós temos já indicado que nós estamos a apontar pelo menos para termos 5 deputados. Aquilo que nós estamos a assistir nas sondagens é, e pronto, em que Lisboa e Porto são os principais ciclos onde elegem, e metemos Setúbal, Aveiro e Braga como possíveis. As sondagens em Lisboa estão-nos a ser bastante positivas. E nós sentimos, quanto mais pessoas conhecem as ideias e as soluções e o nosso programa é efetivo, que nós estamos em crescendo. Nós usamos a expressão a onda liberal, e a verdade é que o voto útil, nós vamos lutar por todos os votos úteis em Lisboa e não só, porque nós vamos cumprir o nosso programa, e a essência da nossa alma reformista, eu acho que está efetivamente a passar para as pessoas. José Ribeiro Castro, e o CDS, é uma eleição decisiva para o CDS? As eleições são todas decisivas. Sim, claro, mas esta particular... Há umas mais também é, e decisivas do que sobretudo para o outras. país. Portanto, trata-se, como disse, de vencer a maioria de esquerda. É esse o nosso objetivo, darmos o nosso contributo para isso. Este é sempre um tipo de pergunta que eu nunca consigo responder, porque é uma pergunta que, em rigor, se dirige aos eleitores. Os eleitores é que podem dizer. E, portanto, nós corremos, obviamente, para fazer melhor do que antes. E, portanto, é apenas isso que, em geral, posso dizer. Mas o CDS não corre o risco de se extinguir nestas eleições? Isso todos os correm, não é? Todos os partidos correm, não é? Isso depende dos eleitores, mais uma vez. E eu creio que isso não acontecerá, não é? Não temos nenhum sinal que isso aconteça. Enfim, Mark Twain já falou muitas vezes na nossa história, nós estamos habituados a isso, não é? As notícias da nossa morte normalmente são muito precipitadas. E, portanto, isso é uma coisa que tem acontecido várias vezes na história do CDS, então com as sondagens temos uma mala pata conhecida, mas nós trabalhamos, temos sinais de que estamos em crescimento. O crescimento da projeção do líder do partido tem sido importante à medida que os debates avançam e, portanto, estamos confiantes e queremos dar o contributo para vencer a maioria de esquerda e reforçar a direita certa. Como Obrigado, José Ribeiro Castro. Inês de Sousa Real, o PAN já disse que está disponível para integrar um governo do PS ou do PSD, mas qual é a sua preferência? Qual é a preferência do PAN? Bom, esclarecer, porque parece-me que há aqui algum equívoco. O PAN não está disponível nem para viabilizar um governo PS ou PSD. O PAN é um partido que não se identifica na dicotomia de esquerda ou de direita e, portanto, estamos disponíveis para lutar por soluções governativas como temos noutros países, nomeadamente na Alemanha, em que quebramos e rompemos com esta bipartidarização que tem existido no nosso país e que se resume a termos apenas 2 partidos que estão, digamos, no poder. O PAN fará essa reflexão após o dia 30 de janeiro, Mas ou seja, não tem uma preferência entre PS e PSD? aquilo que nós temos uma preferência entre o nosso programa e aquilo que é o nosso compromisso com as nossas causas. Aliás, o PAN já demonstrou ao longo destes 6 anos que está na Assembleia da República ser um partido responsável, capaz de fazer avançar aquilo que levou os eleitores a elegerem-no, ou seja, mesmo estando na oposição, nunca deixámos de fazer avanço e de conseguir conquistas em matérias muito relevantes e que não eram sequer antes levadas ao Parlamento, não só na matéria ambiental, mas sobretudo em proteção animal e também nos direitos humanos, e aqui não podemos deixar-nos de distanciar mais, não só das declarações que foram até aqui proferidas, que são de facto discriminatórias. Nós queremos uma cidade inclusiva e empática com respeito para com todas as pessoas, mas temos a certeza absoluta que no próximo dia 30, não só os portugueses vão reconhecer o sentido de responsabilidade do PAN ao longo destes 6 anos, mas também no Orçamento de Estado, em que não faltámos ao país. Fomos o único a não atirar a toalha ao chão. Alma Rivera, e a CDU Lisboa é decisiva para a CDU? Nós naturalmente que esperamos ter um reforço no nosso resultado e eleger mais deputados, porque eles são, em primeiro lugar, úteis para quem vota, úteis para os trabalhadores, para as populações. Têm-no demonstrado, os deputados eleitos pelo distrito não se posicionam e a sua intervenção não é apenas em torno das grandes questões nacionais, também é, mas também sobre os trabalhadores do distrito, da limpeza, da saúde, da segurança, de indústrias que são predominantes no distrito.
distrito, questões relativas aos transportes, questões relativas à saúde e à falta de médicos de família. Eu queria só recordar que 10% dos médicos de família das pessoas que têm falta de médico de família estão apenas no Conselho de Sintra. Veja-se bem a dimensão deste problema. São mais de 105 mil pessoas que não têm médico de família. Em questões relativas ao ambiente, à Serra de Carnaxide, à Serra de Monte Junto, às Ribeiras do Oeste, temos procurado intervir de uma forma decisiva para contribuir. E Decisivo não vai ser também a ausência de Jerónimo de Sousa desta campanha? Nós somos um grande coletivo, acho que temos-lo demonstrado com a maior das evidências. Não somos um partido de um homem só, naturalmente, é um grande coletivo. Estamos todos a trabalhar para compensar esta falta que nos faz o nosso secretário-geral, que antes de tudo é também o nosso camarada e faz-nos falta no trabalho diário, mas isso não será naturalmente decisivo e estamos aí nos locais de trabalho, nas ruas, a falar com as pessoas e a convencê-las. Vamos ouvir também, porque o tempo corre a galope, Bruno Maia, a relação ao resultado das eleições, se o Bloco ficar atrás do Chega, como quer o Chega, como deseja o Chega, a direção do Bloco deve demitir-se ou não? Não, de forma nenhuma. Eu acho que aqui quando nós falamos sobre quais são os objetivos para esta eleição, nós não contamos lugares ou percentagens. Eu acho que aquilo que conta é, sobretudo, a força eleitoral que nós conseguimos a partir destas eleições. Portanto, é a força de influenciar aquilo que vai acontecer no dia 31. Mas se não conseguirem essa força? Se nós tivermos capacidade, através do voto e daquilo que forem os resultados no dia 30, de ter força de influência, força eleitoral, força do voto, para impormos aquilo que tem sido a agenda do Bloco de Esquerda, salário, saúde, clima, para uma futura governação, nós ganhamos. Ganhamos. Porque é isso que nós queremos. Força para influenciar, para impor a agenda do Bloco. Salário, saúde, clima. Ricardo Batista Leite, e para o PSD, é decisivo esta eleição e, sobretudo, para o seu líder? É fundamental, mas queria aproveitar até a pergunta ao PCP para desejar também uma rápida recuperação, penso que em nome de todos, ao secretário-geral Jerónimo de Sousa, esperar que ainda participe ativamente nesta campanha e dizer que esta eleição, para nós, é vista como provavelmente a mais importante eleição legislativa do século até ao momento, até tendo em vista o vindo do Programa de Recuperação e Resiliência do PT 2030, os investimentos que isto vai implicar têm que ser investidos de forma estratégica, o que implica confiarmos na liderança. E no final do dia, ou a liderança será assumida por António Costa, continuando mais uma vez este prolongar da governação socialista, ou as pessoas querem mudar. E por isso, a votação em Lisboa é determinante para garantir a vitória do PSD, que permitirá que o Rui Rio possa ser Primeiro-Ministro e, portanto, o nosso objetivo, naturalmente, só pode ser, em nome do país, ganhar. Vamos encerrar com o minuto final. Dito o sorteio que começa a Iniciativa Liberal, este minuto. Carla Castro. Mais uma oportunidade para mostrar a importância e a utilidade do voto da Iniciativa Liberal. Nós não nos conformamos com a estagnação, com a falta de crescimento e de perspectivas. Defendemos políticas liberais que funcionam noutros países para onde os nossos jovens e os portugueses imigram. Temos um programa robusto com um modelo de crescimento, assente na liberdade individual, igualdade de oportunidades, sustentabilidade, com base em ideias e políticas novas em Portugal, mas testadas em países que crescem e que têm boa qualidade de vida. Nós nascemos que quem nasce numa condição socioeconómica desfavorecida possa subir na vida pelo seu trabalho, que quem quer criar o seu negócio não passe por um inferno fiscal e burocrático. Queremos diminuir o esforço fiscal das empresas e das famílias, arranjar o elevador social, educação e saúde para todos e não para cidadãos de primeira e de segunda. Nós não nos resignamos, propomos reformas fiscais na saúde e na educação e na segurança social também. Dizer, por fim, que o voto útil é na Iniciativa Liberal, o voto na Iniciativa Liberal pode garantir a mudança com uma efetiva alma reformista. O Bloco de Esquerda agora sinditou o sorteio. Bruno Maia, 1 minuto. Não vai haver maioria absoluta. E é por causa de não haver maioria absoluta que é tão importante reforçar a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Porque só o reforço dessa esquerda é que vai permitir evitar tendências, acordos de bloco central. E só esse reforço da esquerda é que vai permitir, de facto, através de uma maioria de esquerda, forçar na agenda política aquilo que é urgente e concreto na vida das pessoas.
proteger o Serviço Nacional de Saúde, valorizar as carreiras dos seus profissionais, proteger os salários, proteger as pensões, proteger o clima. Só se a esquerda do Partido Socialista tiver força é que nós conseguiremos impor na governação e no poder essa agenda. E o Bloco de Esquerda assume, já agora para responder à sua pergunta de há bocado, o Bloco de Esquerda assume que, de facto, ser terceira força política é importante para o Bloco de Esquerda e manter-se como terceira força política, porque isso significa meter a extrema-direita no seu devido lugar, que é no caixote de lixo da história. Vamos ouvir o José Ribeiro Castro, CDS, também o seu minuto, José Ribeiro Castro. Bom, para o CDS, nós não estamos condenados a continuar a viver num plano inclinado para a cauda da Europa. Isso é um percurso que já chateia, para usar um plebeísmo, e que corre o risco de ser de novo atingido em paradoxo com os milhares de milhões de euros que vamos receber no quadro do plano de resiliência e reconstrução. Também não estamos condenados a ver as famílias desconsideradas nas políticas públicas. Por isso é preciso vencer a maioria de esquerda, a chamada geringonça no seu conjunto, para permitir a construção de uma alternativa e que não vá parar de novo ao bolso do Dr. Costa, agora a partir de outro lado. Esse voto certo para a alternativa é o voto no CDS, que é fiel a esse objetivo, como aliás já tem mostrado em várias coligações que tem com o PSD, nos governos regionais dos Açores e da Madeira, em várias câmaras municipais, como é o caso de Lisboa, e outras neste distrito, como Cascais, para citar apenas as mais destacadas, e portanto é este caminho que nós temos que fortalecer para arejar a política do país e abrir caminhos de crescimento e de desanuviamento. Obrigado. Isabel Mendes Lopes, do Livre, 1 minuto. Então, o voto no LIVRE, de facto, é o único voto que garante que não fica tudo na mesma. É o voto que volta a trazer para a mesa das negociações e para a Assembleia da República a esquerda verde, europeísta e o pensamento a longo prazo e de futuro. E nesta campanha fomos acusados de ser utópicos, mas eu quero lembrar que as utopias no presente são realidades no futuro. Já foi a utopia os 40 horas semanais, já foi a utopia as férias pagas, a República, a democracia, foram todas utopias e que são utopias de outras pessoas que viveram no passado e que nós hoje usufruímos delas. E, portanto, política sem utopia não é utopia. E, portanto, o LIVRE tem soluções para os problemas do presente, mas quer também construir o futuro. Quer liberdade para todos sermos aquilo que queremos ser e aquilo que somos. Queremos revolucionar a escola pública, queremos reforçar o Serviço Nacional de Saúde, queremos uma ecologia plena e igualdade nessa ecologia. Portanto, nós queremos um futuro para Portugal e, por isso, o voto no LIVRE é, de facto, o voto que garante que não fica tudo na mesma. Obrigado. Ricardo Batista Leite, PSD. Depois de 26 anos, tivemos quase 20 anos de governação socialista. Está na hora de mudar. E, como foi dito anteriormente, o país vai receber milhares de milhões de euros que serão estratégicos para o nosso crescimento se forem bem implementados. E, por isso, os portugueses têm que escolher em quem é que confiam. Se confiam em António Costa para continuar a governar ou se confiam no Rui Rio. E, no fundo, quando se vai votar, as pessoas têm que perguntar em quem confiaria para guardar a sua carteira. E essa é a pergunta-chave para quando decidir em quem quer para Primeiro-Ministro. E, portanto, quem é que será capaz de garantir esse crescimento económico que poderá depois garantir a distribuição que é necessária para o país? Quem garantirá as reformas para áreas vitais como a saúde, que não falamos aqui, mas em que o Distrito de Lisboa é um paradoxo, em que temos a maior oferta de saúde, mas é onde também há maior número de cidadãos sem sequer terem acesso a um médico de família? Qual é o partido capaz de fazer as reformas necessárias desde o ambiente, à mobilidade, à habitação e todos os outros temas que fomos aqui falando? Acreditamos que o Partido Social Democrata apresenta o programa mais robusto para mudar o rumo do país com rigor e sem facilitismos. Alma Rivera, 1 minuto para a CDU. Antes de mais, relembrar que, de facto, aquilo que se vai eleger no dia 30 de janeiro serão os 230 deputados. E se os 12 que a CDU, neste momento, tem eleitos foram decisivos para os trabalhadores, para as populações e com eles contaram para a melhoria das suas condições de vida e de trabalho, é preciso lembrar também que esses deputados foram decisivos para interromper um projeto selvagem de empobrecimento e privatização de serviços públicos fundamentais, como a saúde, que nos valeu durante a pandemia. A CDU foi decisiva para conseguir os avanços que se conheceram, a maioria das vezes não pelo PS, mas apesar da vontade do Partido Socialista, como por exemplo o passe
passe intermodal, que ainda em 2016 o Partido Socialista votava contra, os manuais escolares, os 50 euros de aumentos de reformas que só não são 60 porque o Governo não quis, as creches, avanços decisivos conseguidos pela mão destes deputados da CDU. E, portanto, aquilo que se coloca ao país é decidir por uma ruptura com a política de direita e por uma mensagem clara ao Partido Socialista de que o povo não quer um governo com maioria e quer ver, sim, o país andar para a frente com medidas que sejam justas e que distribuam riqueza e que assegurem um desenvolvimento para o nosso país. Alma Rivera. Rui Paulo Sousa, do Chega. Se de facto os portugueses querem uma mudança verdadeira e real, não é votando nos mesmos, os mesmos que nos governam há quase 40 anos de seguida. A verdadeira direita somos nós, não as direitas fofinhas que andam-nos a acompanhar ou a tentar imitar-nos. A verdadeira direita que defende a nossa identidade histórica, cultural, defende a dignidade dos portugueses, quer acabar com a corrupção, quer acabar com o facilitismo, quer acabar com este encaminhar para uma economia cada vez pior para todos nós, que leva-nos, põe-nos na cauda da Europa cada vez mais. Se querem realmente acabar com tudo isto e querem realmente dar o voto a alguém que defende algo novo para este país, esse voto é no Chega. E dia 30, votem no Chega. Inês Sousa Real, o PAN, no último minuto. O PAN já demonstrou ao longo destes 6 anos que é um partido responsável, que consegue fazer avançar as suas causas, as causas que são as preocupações das pessoas. Somos o único partido ambientalista, ecofeminista, progressista na Assembleia da República, que tem levado também a proteção animal, que tantas vezes fica esquecida aí para trás nas demais forças políticas, sem deixar de pôr também no centro das prioridades aquilo que são as preocupações das pessoas, em particular dos direitos humanos. Precisamos, na próxima legislatura, garantir que os avanços e os progressos que fizemos e as conquistas que alcançámos ao longo destes últimos anos, como a Lei de Bases do Clima, como garantir também o apoio e o acompanhamento nos partos durante a pandemia, garantir o alargamento da tarifa social de energia a mais de 100 mil famílias em Portugal. Precisamos de ir mais longe, de garantir o combate à pobreza energética, a transição para modelos mais sustentáveis na nossa economia, a recuperação de salários, descendo os escalões do IRS, descendo também o IRC para as empresas, garantindo a empregabilidade jovem. Precisamos de reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a sua valorização, mas também precisamos garantir que tudo isto é feito com transparência e que é feito marcando o ritmo através daquilo que é a emergência climática e a proteção animal. O planeta não é finito, Portugal não é finito e precisamos, por isso, de preservar uma economia verde, preservar uma economia que seja também de bem-estar e de felicidade para o país e, por isso, votar útil é votar no PAN. Obrigado. A Rádio Observador agradece a todos os convidados por Lisboa. Não é um debate de confronto, mas foi um debate de exposição de ideias. Também é importante ter isso em campanhas eleitorais. Este debate fica disponível, então, em podcast e em vídeo, não é, Ricardo? Exatamente. Quem quiser ver pode ver e deve, na nossa opinião, deve fazê-lo. Estamos na sala do Senado da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Foi onde fizemos este debate. De resto, a Rádio Observador está a promover vários debates com os principais candidatos pelos círculos eleitorais. Todos esses debates ficam depois disponíveis em podcast. Aconteça o que acontecer.